Olá mundo, tudo bem com vocês? Rafa por aqui. Você não está no lugar errado, como eu já disse. Esse é o seu podcast Coda Mais Fala. Segunda temporada, segundo episódio. Para quem não tá entendendo nada, eu vou deixar um vídeo aqui em cima que você vai ver aquela nossa mudança de fase entre a fusão do Primo Tech com o Devaria Cast. Então a gente juntou forças, dois grandes podcasts de tecnologia, a gente botou tudo no liquidificador e saiu um novo podcast, o Coda Mais Fala, que justamente tem o intuito de fazer o quê? Trazer grandes convidados de tecnologia, poder fazer com que a gente conheça grandes histórias, grandes startups, grandes inovações no mercado e ao mesmo tempo a gente trazer um pouquinho de programação. Então já nesse episódio, fica aí até o final que a gente vai soltar um trechinho de código. Bom, começando a falar um pouquinho do episódio, né, trazendo um pouco, né, da nossa régua alta, como você já viu no primeiro episódio, a gente trouxe a Thaisa Candela, uma pessoa incrível, comunicadora, diplomata, né, fora da curva, e foi aquela nossa host da primeira temporada do Primo Tech, então fazia muito sentido começar com ela. Para manter a régua alta, a gente já sabe que tem que trazer um convidado à altura. Então a gente achou uma pessoa que, além de pai, amante de viagens, é CEO de uma grande empresa de tecnologia, a Meteor Software, também é uma pessoa que gosta desde sempre ali do open source, já trabalhou efetivamente no mercado global desde 2006, é uma pessoa extremamente voltada para a comunidade e que a gente teve uma honra de conhecer um pouquinho antes e saber que ele tem muito a ver com o nosso podcast. Então seja bem-vindo, Fred Maia. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado por querer estar aqui com a gente e conta um pouquinho da história para o pessoal conhecer você. Primeiramente, eu que agradeço o convite, né, honrado em estar aqui. Né, eu vi o episódio ali com a Thaisa e já fiquei, caramba, o nível tá alto mesmo, então a responsabilidade grande estar aqui, mas agradeço muito o convite de vocês e espero que a gente possa contribuir com a galera aí que está começando na área de programação, entender um pouquinho da minha história e como que eu cheguei onde eu tô hoje e que a gente possa inspirar, né, essa galera a seguir esses passos também. Tô ansioso, vamos falar de código hoje já, pedir pro programador falar de código. Vamos lá, antes da gente começar a falar um pouquinho de tech, conta um pouquinho da sua história, eu acho que é legal o pessoal conhecer ali, né, como que você começou na programação, fazer aquela inspiração, como que você chegou no mercado global, até você chegar na Meteor, né, e até contar como que a Meteor surgiu de ideia e tudo mais. Legal. Bom, são 15 anos de história, né? Então tem 15 anos aí que eu tô na área. E surgiu, na verdade, eu pensava em fazer jornalismo na época da faculdade, porque meu pai é radialista. Então eu cresci nesse meio ali e achava muito legal. E meu pai falou, cara, vai mexer com outra coisa, porque jornalismo é muito complicado, tem altos e baixos, assim. E ele me indicou, falou, vai mexer com computação, porque me disseram que é o futuro. E aí eu falei, pô, tá, eu nunca fui essa pessoa... o nerd clássico ali que, eu adorava desmontar computador ou mexer em coisa e tudo mais. Lá em casa, meu irmão era essa pessoa e eu ficava mais assim, deixa que ele arruma, deixa que ele resolve. Seu irmão é mais velho ou mais novo? Mais velho. Então, formatar computador, nada disso eu sabia e nem tinha muito interesse, né? Mas quando ele me falou isso, eu falei, tá, deixa eu olhar. E aí, ele encontrou a faculdade e ele tinha acabado de entrevistar um diretor da FATESG do Senai, que foi onde eu fiz o meu curso, e eles estavam com algumas bolsas disponíveis, assim. E eu venho da família que, assim, a gente sempre teve condições legais, mas nunca, por exemplo, a gente não tinha condição de pagar uma faculdade particular, com preço alto. Não passava necessidade, mas também não podia, né, esbanjar, né? Então, assim, ou eu passava na federal ou não sei o que ia acontecer. E aí, a gente conseguiu essa bolsa nessa faculdade, e aí foi onde eu comecei o curso de redes de computadores. Então, apesar de atuar com programação, eu fiz a faculdade de redes. E o começo foi bem complexo, assim, porque eu entrei totalmente cru, sem saber o que eu estava fazendo, onde que eu estava. As primeiras aulas ali de fundamentos de rede, para mim eu estava ouvindo grego. Eu ficava assistindo assim, tipo, o que eu estou fazendo aqui? Então, foi bem complicado, tanto que eu comecei a faltar algumas aulas ali dessa matéria específica e fui para a biblioteca estudar, porque eu falei, cara, eu preciso entender, ter uma base aqui de alguma coisa para eu entender o que o professor está falando, porque eu tô boiando assim em tudo. E eu ficava pensando, será que é só eu, né? Será que o pessoal tá entendendo, né? O que tá acontecendo? E aí eu percebi que, assim, o perfil do pessoal que fazia esse curso era bem quem já tava na área e tava ali mais pelo diploma ou, assim, já tinha um conhecimento, né? E eu não tinha. Enfim, foi bem complicado esse começo, então eu tive que buscar por conta própria, estudar por outras fontes ali e tudo mais, para eu poder conseguir conectar o que o professor falava, mas acabou dando certo, assim, e isso é algo que eu até hoje tenho, assim, como uma técnica de estudo, digamos assim. Eu gosto muito de estudar de fontes diferentes, porque eu acho que eu acabo conseguindo conectar mais fácil as coisas, às vezes,
você ouviu alguém explicando e você não entendeu tão bem. Aí outra pessoa explica e a analogia que ele fez, você conseguiu conectar os pontos. Você junta os dois pontos ali e faz sentido para você. Exatamente. Então, e foi o que eu fiz na faculdade, assim, bastante, e faço até hoje com tudo que eu vou estudar. Eu também sou essa pessoa de, vou estudar uma biblioteca, eu leio 2, 3 artigos diferentes para ter certeza de, tipo, agora eu entendi o racional ali. Exatamente. Ali na faculdade foi onde eu tive o meu primeiro contato com algoritmos, né, e com programação, apesar de ser um curso de redes, tinha na grade a parte de algoritmos, e eu também apanhei bastante de algoritmos. Nas primeiras provas fui bem mal, assim, também não conseguia, eu tinha uma dificuldade de conectar como aquele código pequenininho que eu estava criando ia virar um site, virar um sistema operacional. Eu ficava, tipo, tá, mas esse código aqui é que faz, sei lá, o Windows, o Linux, né? Tipo, como? E isso me travava, assim. E aí, logo na faculdade, eu consegui um estágio para trabalhar com programação, e no estágio eu consegui, de novo, conectar as coisas, assim. Eu trabalhei na época com Lotus Script, da IBM, Lotus Notes. Então, eu consegui ver na prática o que era aquilo que eu estava aprendendo na faculdade, porque ver só a teoria, para mim, eu não conseguia sair do lugar. E você tinha também um pessoal mais velho, mais senior também, que te ajudava a banalizar um pouquinho o conhecimento ali, né? Sim. A pessoa falava, olha, isso aqui você vai usar para isso aqui, e fazia muito sentido, né? Exatamente. A pessoa me auxiliando ali no estágio, né? Eu conseguia conectar as coisas também, então isso me ajudou bastante. Então, ir para o mercado de trabalho foi o que me fez, até eu diria que continuar a faculdade, assim, porque senão talvez eu teria desistido, porque só vendo a teoria eu não conseguia conectar bem as coisas. Você me deu 2 insights legais aqui, já contando esse comecinho da sua história. Primeira coisa é que a gente recebe muitas pessoas que não são da área de tecnologia falando, mas é só a pessoa que já nasceu com a facilidade de programação para entrar na área. E olha o exemplo aqui muito legal do Fred, provando que, pô, tinha um outro plano, né? Tinha uma outra... Humanas, né? Uma outra carreira e, obviamente, teve uma curva de aprendizagem, né? Essa curva não é fácil até para quem já tem uma certa facilidade, né? Mudar a forma de pensar com lógica de programação, mudar a forma de pensar com estrutura de dados, parece realmente um bicho de 7 cabeças, mas depois que você quebra a arrebentação, como o próprio Fred falou, às vezes com um estágio, às vezes com um mentor, às vezes com um facilitador, alguém que, né, já passou por aquilo para te ajudar, isso faz muita diferença, né? Muito legal isso, porque eu acho que tem muitas pessoas que mandam mensagem pra gente e falam assim, poxa, mas eu acho que não é pra mim. Olha aqui, gente, a prova, né? E acaba desistindo rápido, né? Você tem que insistir um pouco ali, né? Não dá Até você falou isso, né? Ela falou, poxa, mas você vai desistir? Tenta até o final pra depois você realmente falar, não, tentei até o final, agora eu sei que não é pra mim, né? Exatamente. E aí você se formou, fez toda a parte de formação, você continuou nesse estágio onde você estava ou dali você já foi trabalhar em outro lugar? Eu fiquei 2 anos nesse estágio, e aí depois de lá fui para outras empresas, e aí eu trabalhei em várias empresas em Goiânia, e aí eu sou de Goiânia, né? Então trabalhei em várias empresas dali. E aí, depois disso, eu me mudei pro Rio. Depois de alguns anos, já tinha uma certa experiência. Eu vi que, assim, eu queria desafios maiores, diferentes, em lugares diferentes. E aí, acabei mudando pro Rio. Trabalhei num projeto lá da Petrobras. Fui alocado lá no projeto da Petrobras. E era um projeto temporário, que tinha um contrato que ia acabar em uma determinada data. E quando esse contrato estava acabando, eu comecei a procurar nas minhas conexões, assim. Eu sempre me envolvi bastante com comunidades, eventos, meetups e tudo mais. E tinha um amigo meu que estava trabalhando numa empresa, que isso ali em 2014 era uma empresa remota. Então, nem era moda ainda, né? O pessoal trabalhar remoto. E meu contrato estava acabando, eu fui falar com ele, falei, cara, como que é isso, assim? Vocês trabalham remoto, como que funciona e tudo mais? Meu contrato está acabando e eu estou querendo procurar um outro lugar. E aí ele me explicou como que era a dinâmica e ele falou assim, vou te indicar aqui pro meu gerente, né? Para ver se tem alguma vaga. Me colocou em contato com ele. Na época ele falou assim, olha, a gente não tem vaga agora, mas a gente está sempre contratando gente boa. Então, eu vou te passar o teste para você começar. E dependendo de como você for, eu vejo se a gente acha essa vaga ou não. E ali foi o meu primeiro contato com o Meteor. Lá em 2014, quando eu fui fazer o processo seletivo nessa empresa. Porque eu sempre trabalhei com Java, né? Fui javeiro aí por muitos anos. Tamo junto. E aí nessa empresa, eles, além de vários projetos Java, eles também tinham projetos JavaScript com Meteor. Então, ali foi o meu primeiro contato na entrevista. Então, no processo seletivo, eu podia escolher qualquer linguagem, qualquer framework para fazer o teste que eles passavam. E aí eu falei, eu vou na minha zona de conforto aqui, né? Eu sei Java, a empresa usa muito Java, beleza. Fiz o teste. Durante uma das entrevistas, o gerente lá comentou, a gente tem um departamento de inovação que a gente usa um outro framework totalmente diferente e tudo mais, é JavaScript, tanto back-end quanto front-end. Se você achar legal também, quando você entrar, você pode participar desses projetos. E eu, caramba, Meteor?
Nunca tinha ouvido falar. E aí fui abrir o site ali, fui olhar, fui dar uma brincada, fiquei apaixonado ali pela proposta do framework, assim que eu conheci. E aí ainda no processo seletivo, eu desenvolvi o mesmo teste que eu tinha feito em Java com o Meteor, para ver como é que seria e mandei para eles, né? Até porque seria ali um diferencial, né? Pô, com certeza. Fez 2 vezes ali com o teste. Certeza. Né? Então, mostra o seu interesse, né? Exatamente. E aí no final ele falou, olha, a gente gostou muito do seu teste e tudo mais, e eu vou conversar aqui com o nosso diretor pra gente criar uma vaga para você entrar. E aí acabei entrando, e aí foi onde eu comecei a trabalhar com o Meteor. E aí o Meteor, né, é um framework full stack, JavaScript, e ele foi criado lá em 2011 era uma startup do Vale do Silício, americana. Então, para mim, que hoje trabalho no Meteor, era algo assim super distante, né? Nem imaginava. Quando eu tive esse contato com o Meteor ali a primeira vez, que eu fiquei realmente apaixonado pelo framework, de novo, eu criei um meetup de Meteor lá em Goiânia e comecei a fazer apresentações. Você virou evangelista na hora? Virei evangelista na hora. Eu submeti uma palestra para o Mobile Conf, no Rio de Janeiro, 2 meses depois que eu tinha conhecido o Meteor. Submeti uma palestra e eu lembro até de participar de uma discussão, de alguém falar assim, o pessoal acaba de conhecer a tecnologia e já quer falar dela, já quer evangelizar e tudo mais. E eu, cara, eu tô compartilhando o que eu aprendi em 2 meses. Não tem nada de errado nisso. Exatamente. Eu teria de errado se eu ficasse falando pra você que, olha, eu conheço isso aqui há muito tempo, ou querer vender algo que não é. Ou que isso aqui é o melhor do mundo, Exato. né? Não, mas eu gostei disso aqui e tô passando pra todo mundo. Se você gostou também, legal, tamo junto. Se você não gostou, tudo bem. Continua usando o que você gosta. Exatamente. Então fui ali, fiz essa palestra e tudo mais e virei um evangelista. Criei um curso de Meteor, dei o curso no meu apartamento lá em casa, montei uma turma lá e comecei a ensinar para muita gente. Então foi muito legal esse primeiro contato que eu tive e eu fiquei apaixonado e comecei a divulgar ali para todo mundo. Depois, nisso, eu estava no Rio, a gente voltou para Goiânia e depois eu ia para fora para trabalhar na Irlanda. Eu estava namorando na época, noivei e a gente já se casou pensando em morar fora. E aí, na hora de ir para fora, a gente, como é que a gente vai, né? Qual que era o plano? Um primo meu tinha ido para fazer intercâmbio de inglês. E chegando lá, ele conseguiu emprego, conseguiu visto de trabalho e fez essa transição de estudante para alguém que trabalhador. E aí, eu falei, vamos seguir esse mesmo plano. Porque assim, eu já trabalhava remoto, então eu ia com o meu emprego... A empresa era do Brasil ou era fora? Do Brasil. Então eu já trabalhava remoto, mas do Brasil. Então eu ia com o meu emprego, a princípio eu ainda ia ter uma renda. Ia para estudar inglês, para fazer intercâmbio. E o plano era esse também, de encontrar um emprego lá e fazer essa transição. E aí, antes da gente ir, ainda pintou uma oportunidade, que meu primo, ele trabalhava numa agência lá, e ele falou assim, olha, o pessoal aqui está desenvolvendo um projeto, tem uma empresa terceira que está fazendo para eles, e eles não estão conseguindo entregar, o pessoal não está gostando do resultado, e eu sugeri para o meu chefe de eu pegar esse projeto e fazer ele à parte aqui, né, fora do meu horário de trabalho, e queria que você fizesse comigo. Que legal. E ele falou, cara, o que você acha? Eu falei, olha, a gente pode escolher a tecnologia? Ele falou, pode. Eu falei, se a gente usar Meteor, eu acho que dá pra gente fazer. Dá pra entregar. Dá pra entregar. E aí, eu lembro que ele deu, assim, 1 semana pra gente codificar o que dava em 1 semana e mostrar pra ele dar o aval, né, dar o ok ou não. E aí a gente começou a programar ali e a gente conseguiu em 1 semana entregar pra ele um projeto já com a parte de admin, web, com a parte rodando no mobile ali, rodando no Android, e conseguiu entregar várias features em 1 semana que o cara falou, é isso. É isso, o projeto é de vocês. Então eu fiz esse freela ali já, o meu primeiro freela para fora, ganhando em euro, ia já ajudar pra gente juntar o dinheiro para poder ir pra Irlanda. E aí a gente acabou, né, fazendo esse mesmo caminho que o meu primo fez. Fui pra Irlanda, comecei o intercâmbio, chegando lá eu vi que, ganhando em real e gastando em euro... Não, a conta não parece muito legal. Não vai fechar. Então, assim, eu fui pra lá quando eu conversei com o pessoal da empresa, eu falei, olha, eu não tô pensando em sair, nem nada do tipo, mas quando eu cheguei lá, eu falei, não vai dar. Então, eu comecei a procurar um emprego lá, e aí é uma parte interessante também pra quem pensa em trabalhar fora, né? Carreira internacional. Então, esse é um caminho que depois eu percebi que era muito comum. Eu conheci muita gente lá, muito dev, que ia pra estudar inglês e depois tentar o visto de trabalho. Então, eu acabei conseguindo, em 1 mês, eu fui me preparar, né? Assim, acho que a preparação para o processo seletivo, principalmente para fora, é muito importante. Sim. E
pra mim, na minha experiência, era muito diferente da que eu... Muda o modus operandi, né? Você está acostumado com a forma de processo seletivo aqui no Brasil e as empresas, diferente da sua cultura, cada uma delas tem a sua forma de contratar. Então, Exato. você tem que se adaptar, né? Isso é uma coisa que a gente fala muito para os alunos, né? Inclusive na questão de processo seletivo, né? A pessoa acha que, não, eu tô aqui com o meu currículo, eu já tô pronto. Não, cara, se você quer trabalhar em carreira internacional, entende como funciona o processo para que efetivamente você tenha mais facilidade durante o processo. Não é achar que, vou só fazer o translate aqui no meu currículo e já tá tudo certo. Não, é totalmente diferente. Você tem que se preparar, e eu diria até mais, assim, preparar para empresas específicas, assim. Eu acho que quando tem um foco ali de que empresa você quer passar. Exatamente. Eu diria para você criar, assim, um pool ali, algumas empresas, né? E aí você ir tentando para ver qual que vai dar mais match, e aí você se preparar para aquela empresa. Você fez isso? Você escolheu algumas empresas e aí começou a ver como que era o processo seletivo Exatamente. nelas. Escolhi 3 empresas. Uma delas eu conheci no Meetup, um brasileiro lá na Irlanda. E eu lembro que quando eu entrei, quando eu cheguei na Irlanda, né, tem esse detalhe bem importante. Eu achava que meu inglês não era suficiente ainda para eu trabalhar numa empresa internacional. Tanto que eu ia para estudar, e a minha ideia era, depois de uns 6 meses aqui fazer um intercâmbio, aí eu vou começar a aplicar. Mas na primeira semana eu fui no Meetup lá de Java. O Meetup lá é muito comum, eles têm assim muito. Essa cultura, né? Essa cultura é bem forte. E aí eu fui nesse Meetup, encontrei esse brasileiro lá. E ali eu gastei meu inglês ali, do jeito que dava e tal, conversando com o pessoal. E aí depois esse cara, ele foi um advocate meu, assim. Ele ficava puxando as pessoas pra conversar comigo, ele tá procurando emprego e tal, não sei o quê. Eu, calma, cara, tipo, não tô preparado ainda, meu inglês ainda não é suficiente. Ele sabia que você tava preparado, mas você ainda tava com aquela insegurança Exatamente. de, tipo, acho que eu não vou conseguir me comunicar e tudo mais. Exatamente, tanto que depois ele ainda me chamou, depois do Meetup a gente foi num pub, tomou uma cerveja lá, uma pint, e aí eu falei, cara, eu não tô preparado, né, tipo, agradeço ali e tal, as conexões que eu tava fazendo, mas meu inglês não é suficiente ainda. Ele falou, cara, seu inglês é melhor que o meu quando eu consigo um emprego, então não preocupa, aplica e vai. Eu falei, beleza, e aquilo ali já virou uma chavinha ali, só que ao invés de beleza, aplica e vai, eu falei, então tá, tinha uma semana que eu tava na Irlanda, eu falei, eu vou pegar um mês, pelo menos, me preparar para as perguntas, para os processos seletivos, como é que funciona, tentar entender como que é a dinâmica aqui, e aí, por exemplo, lá, eles cobram muito fundamentos. Coisas que, assim, nas minhas entrevistas no Brasil era muito mais comum frameworks e tal, se eu sabia usar um React, se eu sabia usar um Hibernate. Se você é bom de resolução de problemas, né? O brasileiro foca muito na resolução de problemas, né? Exato. E quando você vai para qualquer mercado internacional, eles têm essa questão, né? De você, às vezes, aprova um algoritmo. Você pura e simplesmente tem que ir lá e fazer um algoritmo para ver se a sua lógica é boa, né? E às vezes num quadro branco ali. Exatamente. Então, você tem que treinar. Sim. Se você não treinar, você vai chegar, você vai travar. Sim. Então, eu fui me preparando nesse um mês para eu poder aplicar. E aí, selecionei as empresas. A primeira que eu tentei já deu certo. Então, eu consegui passar na empresa. Que legal. Eles me ofereceram visto de trabalho, porque assim, lá você tem que... Até as empresas, na hora de selecionar, você tem que pensar nisso. Porque assim, não é um processo tão fácil eles darem um visto de trabalho para você. Então, se eu vou numa empresa que é comum eles darem visto de trabalho, mais fácil. eu tenho muito mais chance. Sim. Então, eu já escolhi dentro disso, tipo, quais empresas dão mais visto de trabalho. Olha que dica legal, galera. Se vocês estão pensando em carreira internacional, né? Primeiro, escolher as empresas com relação ao visto, né? Ver se elas já têm essa cultura e se adaptar ao processo. Ainda mais hoje, né? Na era da informação que a gente tem hoje, né? Isso era que ano? Isso era 2016. 7 anos atrás. 7 anos atrás, você tinha menos informação que você tem hoje. Então, se você pegar hoje com a informação que você tem, der uma buscadinha ali como que é o processo na empresa, você vai saber, geralmente são 4 etapas, a primeira etapa é assim, assado, você já se prepara, né? E contato, né? Exatamente. Por exemplo, eu ia na empresa, eu vai no LinkedIn na empresa, já olhava quem trabalhava ali e eu já olhava se tinha algum brasileiro. Porque eu já fazia conexão com ele, já perguntava, pô, e aí, como é que é e tudo mais. E aí não só do processo, mas também de como é trabalhar ali. Porque eu já trabalhei em empresas onde eu não gostei e fiquei pouco tempo porque a cultura ali não bateu. Então eu tinha essa preocupação também de, putz, será que vai ser legal trabalhar nessa empresa? Então você conversar com alguém dali faz toda a diferença. E também do processo. A pessoa pode falar, não, é assim, assado e tudo mais, te dar algumas dicas. Então eu fiz isso e foi matador, assim, porque eu trabalhei em 2 empresas na Irlanda. E as 2, eu investiguei bastante como era o processo, me preparei bem para a empresa em si. Eu já sabia, não só de código, isso é coisa importante também, que a galera acho que às vezes não nota. Não se atenta, né? O business da empresa. O que essa empresa faz? Isso, geralmente, você tem uma conversa ali com o diretor, com o CEO da empresa, para você passar no processo como um todo. Sim. E aí, se você sabe o que eles fazem, se é um business que você, às vezes, se identifica, por exemplo, é outra coisa, você já chega pronto, assim, a pessoa já enxerga você trabalhando naquela empresa. Sim. Diferente de você chegar só
preparado com código. Eu vejo que esse é o grande erro, né? As pessoas falam que às vezes tem dificuldade de processo seletivo, mas é exatamente o que você falou, Fred. As pessoas não se adequam ao processo do tipo assim, eu não sei o que a empresa faz, como que ela ganha dinheiro, como que eu sou interessante para a empresa, né? Poxa, se você tá trocando ideia com o CEO ali, no mínimo ele tem que sentir, por mais que você não esteja preparado tecnicamente, quantas vezes eu já ouvi isso, você já às vezes deve ter passado por isso, eu já ouvi quando eu virei arquiteto de sistemas, a pessoa que me entrevistou falou assim, você não é arquiteto de sistemas, mas você vai virar porque você tem a cabeça boa para trabalhar aqui com a gente. Exato. Se você se mostrar interessado, às vezes vale mais do que o seu conhecimento técnico, então é o que você falou, né? Você já estava preparado para aquelas empresas antes de fazer o processo, né? Exatamente. E às vezes a vaga que você aplica, você não tá preparado para ela, mas por causa do seu perfil, do seu interesse, tudo que você sabe, a pessoa, putz, mas eu tenho outra vaga aqui que talvez muito você mais se encaixe. Sim. Então faz toda a diferença você se preparar. Diferente de o mais comum que eu vejo a galera fazer para fora, é sair disparando currículo para todo lado. Só vai, manda o currículo. Meu currículo era preparado para cada empresa. E aí quando eu dava isso de dica, o pessoal, tipo, mas eu vou fazer um currículo para cada empresa. Mas você não quer passar? Pois é. Você vai gastar Você passou na primeira, né? Tá vendo? Pega essa ideia. Em vez de você fazer um currículo para cada, né, um currículo para todas as empresas, se você perder um tempo adaptando o seu currículo, adaptando o seu processo seletivo, o seu mindset para aquilo que a empresa espera, a chance de você passar é muito mais alta. Exatamente. O cara chegar já sabendo, lá no Meteor mesmo, a gente fez uma contratação há pouco tempo atrás, onde tinha um candidato que, assim, pelos requisitos que a gente definiu no papel... Não passava. Ele, na verdade, tinha um que ele batia muito, mas tinha um outro que batia algumas coisas, mas o cara chegou sabendo de Meteor, sabendo alguns internos que, assim, quem programa só usando o framework não sabia. Então, ele chegou mostrando, assim, que ele fez a lição de casa, de investigar, de entender e tudo mais, e no final, o nosso gerente lá me convenceu, falou, cara, eu acho que esse cara aqui tá mais preparado, tem muito mais vontade. É isso. E eu falei, você tá certo, vou contratar ele. Não, isso é uma lição legal pra gente falar sobre recrutamento, né? As pessoas acham que é conhecimento técnico que faz a diferença. Na verdade, a sua vontade e o quanto você tá disposto a agregar na empresa é o que faz toda a diferença. Exato. A gente teve um candidato aqui na Verso, muito louco isso. A gente faz prova técnica, aí a gente mandou uma prova técnica pra ele tirou, sei lá, a gente é bem chato aqui com nota, né? Então, tipo assim, de 0 a 10 tirou, sei lá, 9, e a gente só entrevista a partir de 9,5. A gente é bem chato com essas questões, é igual autona aqui. E aí a gente tem esse costume de mandar um feedback pra pessoa, você errou isso, lógica aqui, etc e tal. O cara devolveu o e-mail pra gente falando assim, vocês me dão um dia, eu posso corrigir tudo? Olha o interesse, né? Entendeu? Quantas outras pessoas a gente mandou, a pessoa só falou, obrigado, poxa, tá bom, né? Essa pessoa só fez o diferente, ela simplesmente falou assim, poxa, tem mais uma chance? Eu sei que eu consigo corrigir isso. E Isso faz a diferença. Com certeza. Você mostra que na prática, no dia a dia, porque isso vai acontecer. Sim. Você vai criar um código que às vezes não vai estar perfeito ali de acordo com o que, sei lá, o arquiteto ou o seu líder espera. E você vai ter que corrigir. Até porque tem essa questão, né? É legal a gente entrar nessa pauta, né? Às vezes eu e você, a gente vai definir soluções para resolver o mesmo problema, a gente vai definir soluções completamente diferentes porque a gente vai estar vendo óticas diferentes. Você vai estar olhando escalabilidade, eu vou estar olhando time to market. São coisas que, se você olhar, vai fazer o desenho da arquitetura completamente diferente. Com certeza. Então, esse diferencial dele aí, né, ganha o entrevistador para que ele se diferencie dos demais. E acho que isso também é um pouco que falta, né? Você buscar de alguma forma se diferenciar. Sim. Não só fazer o básico ali do que pedem, né? Não, então, você deu uns insights muito legais de recrutamento. A segunda empresa, por exemplo, o site que eu lembrei que é legal, eu sempre penso assim, eu lembro de ler isso em algum lugar, mas não lembro aonde, mas de você tentar fazer o entrevistador enxergar você realmente na empresa dele, antes de você entrar. Então, a segunda empresa que eu trabalhei na Irlanda, fiz todo o teste técnico ali, bonitinho e tudo mais, gastei o tempo que eu precisava, e eu falei, beleza, agora eu vou gastar um tempo aqui trabalhando na interface. Eu fui pro site da empresa, peguei o layout deles, peguei as cores, peguei a logo, peguei tudo. E o teste que eu ia fazer simplesmente, sei lá, com um layout padrão, eu coloquei com o layout deles já. Já usou o design system e tal. Deixei tudo assim. Os caras iam ver esse sistema e falar, isso aqui podia estar rodando aqui na empresa. E eu tenho certeza que isso ajudou, né? Eu lembro na entrevista assim dele falar, caramba, quando eu vi, parecia um sistema nosso já. Então, tem várias coisas que dá pra você pensar um pouco fora da caixa. Fazer o a mais, né? Exato. Uma coisa que a gente teve aqui, você contando agora, eu lembrei, também teve um outro candidato que fez a prova certinho, só que teve o cuidado de deployar a prova, de fazer o CI/CD, já subir, tipo assim, em vez de você ter que rodar aí na máquina, eu sei que vai dar um trabalho, toma aqui, ó, isso aqui é o README e tá aqui o link do que eu já fiz. Aí eu já testei, olhando, falei, opa, esse cara é diferente, essa pessoa é diferente, né? Com certeza. Bem legal. E aí, depois que você passou esses 2 trampos na Irlanda, qual foi o próximo ali, por onde você foi buscando? Aí veio pandemia.
E aí todo mundo começou a trabalhar remoto, né? Ali na Irlanda eles foram bem rígidos, assim, com... Ali ainda era presencial, você ainda não estava 100% remoto. Era presencial, que eu já tinha saído da empresa remota, já estava na segunda empresa. E aí eu tinha decidido que eu não queria mais voltar para presencial, eu queria ter a flexibilidade de trabalhar remoto. E aí fiz o contato com um antigo colega de trabalho e falei para ele, olha, eu vi na empresa dele que estava contratando, de novo, eu não fui pro mercado procurar, tipo, fui ali, mirei aonde eu queria, e aí achei a empresa que eu entrei depois, que era a Pathable, que na descrição da empresa tinha assim, venha fazer parte. Tem muita gente que acha isso, tipo, que discursozinho mais besta, mas para mim foi legal. Tinha lá, venha fazer parte do nosso time de nômades digitais. Era comum ter nômades digitais na empresa e eu tava querendo ter essa experiência, e eu falei, caramba, é essa empresa que eu quero. Sim. E aí acabei aplicando para lá, e era uma empresa americana, e aí fui trabalhar pela primeira vez, na verdade, full time com Meteor. Porque até então, eu trabalhava part-time ali naquela primeira empresa com Meteor, meu side projects ali, tudo eu usava Meteor, mas no final das contas era Java. Ainda tinha Java ali no dia a dia. Era o meu background. E aí na Pathable eu fui trabalhar full time com Meteor numa empresa remota. E aí ali meu conhecimento em Meteor, né, evoluiu bastante, né, porque eu tô trabalhando todo dia com ele ali no dia a dia. E aí da Pathable eu fui pro Meteor. E aí eu fui pro Meteor como tech lead. Como foi esse convite? Você foi convidado ou você também foi lá Eu fui lá. É isso aí, eu gosto assim. O CEO de lá era um brasileiro, que eu também conhecia. Basicamente eu falei pra ele, olha, a Pathable tava passando por umas mudanças que eu não tava gostando, e eu falei, eu vou sair da empresa que eu tô começando a olhar o mercado e tudo mais, e eu ia achar fantástico se tivesse uma vaga no Meteor. E de novo ele, agora a gente não tem e tal, mas vamos conversar. E a gente começou a conversar e tudo mais. E aí, como eu já conhecia ele, já tinha trabalhado com ele, eu nem precisei fazer teste técnico. Sim. Ele só fez uma entrevista para ver se realmente ia bater e tudo mais. E ele falou assim, olha, a gente pode te trazer aqui como tech lead e a gente tá organizando a empresa de uma forma onde você poderia ser, em pouco tempo, o CTO da empresa. Então, seria uma vaga bem interessante e uma mudança... Pensando em plano de carreira. E uma mudança de carreira, assim, para você ser o CTO da empresa. Antes da gente falar do Meteor, tem uma pergunta com relação a essa mudança de chave, porque você estava, até então, utilizando o Meteor como desenvolvedor para entregar projeto, e você mudou para o Tech Lead que cuida do código por trás. Como foi essa mudança, assim, quando você olhou a primeira vez o black box ali por dentro? Como que o framework funcionava? Cara, não foi simples, porque o framework... A mudança é muito grande, né? É muito grande. E o Meteor, ele foi criado... A primeira versão dele foi lançada em 2012. Então, tem muito código ali que ainda hoje em dia não faz mais sentido. A gente vem trabalhando em muita coisa ali no core do Meteor mesmo. Sim. Então, deu medo, assim. Tipo, eu fiz algumas coisas no framework, mas a gente tem uma outra parte da empresa que é o cloud. Então, eu atuei mais no cloud do que no framework em si. E o framework era algo assim que é outro mundo, assim. A dúvida que eu sempre tive, porque a gente tá acostumado a desenvolver produto, uma coisa é você desenvolver produto, outra coisa é você cuidar do framework que desenvolve o produto. Exato. Eu imaginei que deve ser uma mudança bem grande de paradigma. Você como usuário de um framework é basicamente ler a documentação e começar a usar. Agora, quando você tá criando o framework, você vai ter que ir lá para os fundamentos e entender bem como funciona o HTTP, como funciona o WebSockets, como que é a camada aqui do cliente e do servidor, como que eu converso com o banco de dados de uma forma que vai ser performática. Então, você entra num nível bem mais a fundo que você não faz quando você está criando um app comercial, né? Digamos assim. Então, no framework, são conhecimentos mais... eu diria que você mergulha muito mais de cabeça ali na stack, na linguagem, a própria linguagem, né? A gente... Você também fica mais nativo, né? Eu ia imaginar, né? Porque uma coisa é você usar um framework que tem toda a sintaxe, outra coisa é quando você vai desenvolver o framework, naturalmente você volta para a linguagem mais nativa ali. Sim, e você que tem que pensar na sintaxe. Você que tem que pensar na API. É você que cria a keyword ali, né? Exato. Que legal. Então, é uma mudança bem diferente, assim, de paradigma, e é um perfil diferente de programador, eu diria. Até quando a gente vai contratar, é alguém que sabe muito mais fundamentos, é mais interessante para trabalhar no framework do que alguém que é acostumado com projetos comerciais. Essa pessoa encaixa muito mais com o cloud. Entendi, faz bem sentido. Então, aí você assumiu como tech lead na Meteor, e aí como foi a história dali para frente? Aí aconteceu tudo muito rápido, porque acho que 3 ou 4 meses depois, o CEO da empresa, ele tinha decidido sair para focar em outros projetos, e o Meteor tem um detalhe importante que é
O Meteor, ele foi lançado lá como uma startup no Vale do Silício em 2012. Depois de cerca de 5 anos, ele foi comprado por uma outra empresa que é a Tiny. Então, a Tiny Capital é a dona do Meteor Software hoje em dia. E aí, quando o CEO decidiu sair, eles foram olhar no mercado quem poderia assumir essa vaga. E enquanto isso, eles perguntaram ali para o CEO, né, quem que a gente pode manter um contato ali nessa transição, né, como é que vai ser isso? E aí, ele me indicou, falou, olha, conversa com o Fred, apesar de ele ser o mais novo no time, ele é o mais maduro, é o que vai ter mais capacidade de conversar com vocês e conduzir o que precisar. E aí começou esse contato da Tiny, da dona do Meteor, comigo. Então, eu comecei a cuidar de algumas coisas que o ACO foi passando para mim, e eu acabei assumindo essas responsabilidades até o momento que eu falei, olha, tá meio estranho eu como tech lead lidar com essas coisas. Tocando estratégico. Até para falar com o cliente e tal, tipo, o que o tech lead tá falando aqui comigo e tudo mais. Então, assim, como que tá essa busca, né? Como que tá esse processo e tudo mais. E aí eles marcaram uma reunião comigo e falaram, olha, a gente tem um receio de trazer alguém de fora, porque é uma empresa que respira tecnologia. Então, assim, tem que ter um CEO que tenha um background de tecnologia. Então, a gente quer fazer uma proposta para você, de você se tornar CTO da empresa, mas você vai estar assumindo de forma interina tudo que o CEO faria. E se isso der certo, a gente te efetiva como CEO. E na hora eu gelei, né? Eu ia perguntar, como é a mudança, né? Eu sofri exatamente a mesma coisa, porque você vem da linha técnica ali, né? E você passar por uma linha estratégica é outra mudança, né? Você já passou a mudança de sair de produto para cuidar do framework do cloud ali. Depois você foi pro estratégico. Como é que foi isso? Como você se sentiu? A princípio, por exemplo, quando eu conto essa história, a pessoa, nossa, e aí você aceitou? E foi, né? Eu falei, calma, eu tenho que pensar. É isso. Eu não aceitei na hora. E aí eu fui conversar com minha esposa e tudo mais. Ela costuma brincar, ela já tinha cantado essa pedra. Quando o CEO saiu, ela falou, eles vão te chamar para ser CEO. E eu falei, não, como assim? Ela falou assim, vai, pode esperar. E acabou acontecendo. E aí eu tirei esse tempo para pensar, conversei com eles, a Tiny daria um suporte, né? Eu tenho contato com eles e tudo mais. O CEO é um amigo meu, então a gente poderia ter contato, ele me passar algumas coisas. E aí eu acabei aceitando. Mas teve um detalhe importante também que eles consideraram na hora de me fazer o convite, que eu acabei pulando, porque é muita história. Quando eu estava na Irlanda, eu criei uma startup. Então, na Irlanda, eu fundei uma startup com mais 3 sócios, e ali eu era o CEO dessa startup. Entendi. Então, eu já tive um aprendizado ali. Legal. Porque a gente teve que criar um plano de negócio. Sim. A gente participou de algumas competições, de acelerações e tudo mais. Então, eu já tinha uma noção ali do que era ser um CEO. Mas, claro, que a startup, na pandemia, ela acabou morrendo. Mas eu, pelo menos, tinha uma ideia do que seria o operacional ali do dia a dia, do que um CEO faria. Sim. E isso contou também para eles me chamarem, né? Era alguém que já tinha essa vivência também. Entendi, legal. E aí você assumiu toda a parte, né, de execução ali, de executivo, né, da Meteor, né? Então você pegou toda essa parte estratégica e como que ficou a parte operacional, tech lead ali? Você colocou um time, como que ficou depois você assumiu a parte estratégica? Eu tive que, por exemplo, colocar alguém no meu lugar, porque eu assumi essa posição. Na época, um outro dev muito importante também, que a conversa era dele ser um VP, ele também acabou saindo nessa época. Então, assim, eu tive que reestruturar o time, assim que eu me tornei o CEO. E isso foi legal por eu ter bastante conexão, tá sempre envolvido com comunidade de bastante gente, porque a Tiny, a dona ali do Meteor, eles falaram, você precisa de ajuda nessa contratação e tudo mais, quer que a gente encontre uma empresa para ajudar a contratar. Mas você estava bem posicionado e não foi tão difícil. Aí eu falei, olha, eu acredito que eu não preciso, né? Eu vou tocar aqui o processo e tudo mais, se precisar, eu aviso vocês. E isso eu ainda estava nessa fase de CEO interino, então isso também, eu ganhei bastante pontos ali com eles, por ter conseguido contratar as pessoas que precisava e reestruturar para você tocar. Para reestruturar o time. Entendi. Então agora vamos entrar realmente no assunto, né? Entrando na Meteor, primeiro explica para o pessoal como que é o framework, qual que é a ideia, né? O que ele faz ali, dentro dele, tanto o JS quanto o Cloud, então explica pra gente, e até os outros produtos, o que vocês têm ali pra gente fazer, até para o pessoal entender, né? O que é possível, porque eu fiquei... Conforme a gente foi conversando aqui, eu realmente conhecia pouco e eu já tô pirado aqui, não vejo a hora da gente codar. Daqui a pouco vai ter projeto Meteor aqui rodando. Vai ser bem daqui a pouco. Então, para começar, né, a empresa em si é dividida, como eu falei, em 2 partes, o Cloud e o Framework Open Source. Então, na parte do Framework, o Meteor, ele surgiu, é importante o contexto, ele surgiu ali em 2012.
onde várias coisas que existem hoje não existiam ainda. Uhum. Então, o Meteor tinha que solucionar problemas que hoje já estão solucionados. Se eu tô enganado ali nessa época, a gente ainda tava com AngularJS só no front ali, falando de SPA, e o Node tava extremamente no início de carreira ali, né? Exato. Então, por exemplo, a gente tem um sistema próprio de gerenciamento de pacotes. Legal, não usa NPM nem... Hoje em dia, porque o que aconteceu? O Meteor teve que resolver vários desses problemas, mas depois a gente foi abrindo para o ecossistema. Entendi. Então, a gente tem o nosso gerenciador de pacotes, que é um pacotes próprios do Meteor, a gente ainda tem, ele funciona, o Atmosphere. Mas deixou ele no jeito ali para poder ter compatibilidade com o NPM, por exemplo. Daí agora o Meteor em si é compatível com o NPM. Entendi. Então, qualquer pacote NPM vai funcionar no Meteor também. Mas a gente tem esse gerenciador de pacotes, que ele ainda tem algumas coisas, como ele é criado pro Meteor, tem algumas vantagens ali, que é por isso que a gente mantém ele até hoje, mas o NPM agora é totalmente compatível. Legal. Quando ele foi lançado também, tinha ali o AngularJS, estava surgindo React, não tinha nada ali consolidado bem no front. embrionário ainda. Exato. Então o Meteor ele também surgiu com uma camada de front-end, com um framework de front-end próprio. SPA também era mesmo esquema? SPA também. Legal. Então ele foi criado junto com o Blaze, e então foi criado o Blaze ali para a biblioteca de front-end, o Atmosphere, que era o gerenciador de pacotes, e o Meteor, ele tem uma integração muito grande com o MongoDB. Até na época, a galera usava muito, principalmente startups e às vezes competições e tudo mais, usava a stack Mern ou a Min stack, que era Mongo, Express, Angular, Node, aí depois trocou para React e tudo mais. Então, na época até se comparava muito o Mern, que você teria que configurar todas essas peças e colocá-las para funcionar junto. Sim. Enquanto com o Meteor, com um comando, você tinha tudo isso configurado, end-to-end, bonitinho, já funcionando. Então, o que é o Meteor, no fim das contas? É um framework full stack, onde hoje em dia ele já é aberto para o ecossistema, então você pode usar no front-end React, Vue, Svelte ou o próprio Blaze, que foi o que o time do Meteor criou. Para banco de dados, a gente integra ali bem forte com o MongoDB, mas também é aberto para você usar outros bancos de dados. Instâncias. E eu diria que o principal diferencial ali é a nossa camada de comunicação do cliente e do back-end, back-end e front-end. A gente usa um sistema que voltou à moda agora, mas o Meteor já surgiu com isso. O SSR da vida. O SSR e, na verdade, o TRPC. Saquei. Então, para você chamar um método no back-end, é como se você estivesse chamando uma função. Então, você declara uma função JavaScript, lá no front-end você chama essa função. Então, é uma Remote Procedure Call. No Java também, eu lembro na faculdade de ver Remote Procedure Call com Java. Então, o Meteor é baseado nisso e a gente tem um sistema de real-time, que você cria aplicações com recurso de real-time muito fácil. A gente usa um modelo de publications e subscriptions. Se você quiser criar algo colaborativo, um chat, uma ferramenta de um Trello da vida ali, algo que você precise ver essas atualizações em tempo real, é onde o Meteor brilha, porque você consegue fazer isso muito fácil. Entendi. Para você fazer isso sem o Meteor, por exemplo, você vai ter que usar ali o WebSockets e gerenciar a questão... tudo tem que configurar, tudo tem que fazer do zero. Tem que configurar e tratamento de erros também. Então, tem muita coisa que você tem que fazer na mão, que no Meteor já está pronto. Já vem encapsulado. E a gente ainda tem o Optimistic UI. Eu, no front-end, por exemplo, eu estou inserindo uma pessoa numa agenda. Eu já faço a simulação daquele resultado e adiciono ali na listinha, por exemplo, de agenda aquela pessoa. Enquanto isso, eu mando para o servidor para ele fazer essa requisição, salvar no banco de dados. E quando ele volta, se deu tudo certo, já está lá, a pessoa já apareceu no front e já consegui ver, a resposta foi muito rápida para o usuário. Você trabalha melhor com os assíncronos ali para poder fazer tasks em paralelo, só que sem ficar otimizando a UI ali, sem ficar comparando ela. Você consegue, na verdade, é uma simulação mesmo, você consegue simular uma resposta certa antes de esperar a resposta do servidor. Entendi. E aí, se der algum erro, aí ele volta, tira a pessoinha da lista e mostra a mensagem de erro. Bem legal isso, hein? Mas o mais comum é que dá certo. Sim, então, o você caminho já tem a ali resposta... normalmente dá certo. Exato. É só se tiver uma instabilidade, alguma coisa do tipo. Exato. Então, você tem uma sensação de que... Isso a galera faz muito... Eu lembro de estudar isso quando o Facebook começou a fazer isso. Essa simulação de... Por exemplo, você dá um like em algum post. O like não aconteceu ainda, mas você já tá vendo ele. Já tá ali, deu like. E aí, lá no servidor, ele vai fazer, se deu certo, beleza. Se não deu, às vezes isso acontece. No Facebook, Instagram, o like some. Deu algum erro nessa comunicação e ele sumiu. Então, isso é outra coisa que o Meteor faz,
sem você se preocupar. Legal. Já tá ali pronto por padrão. Ele já faz automático. É. Tem alguma... Ou vocês já pensaram, já passaram por algum cenário dessa questão aí, da simulação de você ter que fazer algum retry? Tem como você, por exemplo, deixar por trás ali para que seria... Ah, não deu certo, tenta de novo e só se não funcionar, aí sim você cancela? Tem, porque por padrão ele te dá uma implementação padrão de... Isso é um termo que a gente chama de stubs. Então você cria um stub, né, que simula aquela requisição. E aí por padrão ele te dá ela. Mas você pode implementar o seu próprio stub. Entendi. Quando você cria essa função no back-end ali, esse método RPC, você define como que ele vai funcionar e automaticamente, se você importa esse método no client, ele já cria um stub padrão. Entendi. Se você quiser, você pode sobrescrever e fazer o que você achar que é necessário. Cara, que legal isso, hein? E isso parece que não, mas faz muita diferença na hora que você vai entregar ali, de você não ter que ficar esperando, dando load, etc e tal, né? Imagina o Facebook, o Instagram com a quantidade de loading para cada requisição que fosse feita. É muito diferente. E isso ele faz porque no back-end ele tem o MongoDB. Sim. E no front-end a gente tem um cache local, que é o Minimongo. Então, você tem uma instância, entre aspas, né? Porque é só uma implementação com uma API parecida com a do Mongo. Então, você tem um cache no client, que é o Minimongo. É como se fosse um SQLite que a gente usa, Exato. só que com uma orientação mais voltada para JSON ali, que é justamente o que a gente tem no Mongo. Exato. E tudo isso transparente. Tanto que assim, antes de entrar na Pathball eu já aprendi muita coisa, mas durante muito tempo eu usei o Meteor sem saber... tem um Minimongo, tem isso, tem umas coisas internas ali que eu só descobri depois que eu tava lá. Mas que pro usuário final, pro desenvolvedor, você só usa e, tipo, parece mágica. Entendi. Então, e aí outra coisa para complementar é que a gente tem pacotes muito legais, por exemplo, de autenticação. Então, eu tenho um pacote no Meteor lá que é o de accounts, que eu já tenho o sistema de autenticação pronto. Ele já sobe pronto. Isso. Resumindo pra galera, então, assim, com todas essas features, o foco por trás do Meteor é você facilitar, você agilizar o bootstrap de qualquer projeto, de qualquer regra de negócio, para que você não tenha que primeiro ficar fazendo essas interfaces entre back e front, etc e tal, e ao mesmo tempo que você já tenha algumas economias de coisas que você teria que fazer, como tratamento de exceção, esse tipo de coisa. É mais ou menos isso, né? Mais ou menos isso. E aí, diferente de soluções que, sei lá, vem de caixinha ali para tentar você ser produtivo, o Meteor, no final das contas, é um framework baseado em Node.js, JavaScript, MongoDB, aberto com o ecossistema de JavaScript, com NPM, então ele não te limita de nenhuma forma. Qualquer coisa que você queira usar para estender, você pode usar. E aí, de novo, tem pacotes que facilitam isso. Por exemplo, a comunicação ali, ela é feita com RPC, do client com o protocolo, e a gente tem um pacote que você transforma aquilo em REST só instalando o pacote. E aí, se precisar fazer uma integração entre os sistemas, pronto, é só usar. Exato. Integração com GraphQL e várias outras coisas. E aí, onde entrou o Cloud nesse meio do caminho? Como que o Cloud funciona? O Cloud ele foi lançado alguns anos depois ali do Meteor, e ele nasceu justamente para ser um hosting feito pensando em Meteor. Então, a gente tem diversas facilidades que você, para fazer deploy, por exemplo, um comando na linha de comando... Fazer o CI/CD deploy, etc e tal. Muito uma linha de comando, o Meteor deploy. É mais ou menos como a Vercel fez com Next. Exato. Entendi. E aí tem um push to deploy também, que é, né, eu quero pegar do meu repositório e quando eu commitar para a branch main aqui, por exemplo, eu quero que faça um deploy. Entendi. Então tem isso também. Aí a gente já tem ali certificado SSL, a gente já tem... Você já tem alguns serviços agregados no cloud para poder facilitar. Por exemplo, o Meteor é um SPA no final das contas. Sim. E aí você tem problema de SEO. Sim. A gente integra já por padrão com o pre-render. Para ele poder fazer deixar as telas já prontas no estático. Isso, e aí a gente já resolve o problema de SEO do cliente de forma transparente. A gente tem muito isso de, assim, às vezes você nem sabe que existe. O problema está resolvido, você nem sabe o porquê, mas a gente já resolveu. E uma outra coisa muito legal do cloud é o autoscaling. Então, você consegue definir parâmetros de, se eu estiver usando X% de CPU ou X% de memória, eu quero subir containers, eu quero diminuir o número de containers. Ou conexões ativas que eu tenho no meu sistema, eu quero escalar, né, de acordo com essas regras que eu defini aqui. Você pode definir até, não, essa regra só vale de segunda a sexta. Entendi. No final de semana é diferente. Você não deixa escalar. Isso. Legal. Então, bem legal, hein? Muitos recursos. E pro pessoal, pra comunidade, pra quem tá querendo começar, quem tá, assim como eu, louco pra já codar aqui e ver as coisas acontecendo no Meteor, como que é o incentivo, né? Eu acho que o framework com certeza, mas do cloud, funciona, tem algum trial? Como que funciona pra quem tá querendo testar ali e ver como que é mais fácil do que jogar numa AWS da vida? A gente tem um plano free, que a pessoa pode usar, funciona similar ao que era da Heroku ali, então você consegue fazer deploy da sua aplicação e testar o nosso cloud
usando da forma que você quiser. E aí depois de, acho que 30 minutos sem uso, a gente desliga aquele container. Então você consegue testar o cloud dessa forma. E vira e mexe a gente tem algumas campanhas também, que a gente dá alguns cupons, alguns vouchers para as pessoas testarem os recursos dos planos. Tem um plano Essential, tem um plano Professional. Então a gente tem algumas campanhas que a gente disponibiliza vouchers para pessoas testarem também esses planos. Pô, bem legal, hein? Beleza, com relação ao código, acho que a gente entendeu bem, né? Tanto a utilização, tanto a velocidade. Como que os clientes dão feedback com relação, né, quando eles migram, principalmente quem vende, né, tem que ter 4 repositórios e etc e tal. O que vocês já ouviram de feedback com relação à mudança para o Meteor? Cara, a maioria é assim, eles ficam sem entender de por que complicam tanto algo que poderia ser fácil. Então, você tem um monorepo, você tem o seu cliente comunicando ali com o back-end de uma forma fácil. É claro que tem cenários e cenários, o Meteor não vai se encaixar em todos. Não é bala de prata. Não é bala de prata. Mas aonde ele se encaixa, as pessoas ficam abismadas com o quanto eles conseguem ser produtivos. E mesmo depois de mais de 10 anos que o framework existe, por mais que tem vários frameworks que surgiram no mercado muito legais, ninguém ainda supriu esse gap de um framework full stack. Já tem alguns frameworks legais chegando aí no mercado, mas que o Meteor ele também passou pela prova do tempo ali. Então, a gente funciona há 10 anos e a gente está lançando agora a versão 3 do Meteor, porque aí tem um detalhe... eu ia perguntar, eu acabei de ver o release lá, eu ia pedir para você me explicar sobre esse lançamento. Exato. A gente... De novo, voltando lá no contexto que o Meteor ele tinha que criar suas próprias soluções, a gente tinha algo no core do Meteor que a gente está fazendo uma migração, que é onde a gente vai lançar o Meteor 3, que era a maneira como a gente lida com promises e async. Então, o Meteor tinha uma forma própria, que era usando fibers, e basicamente hoje no JavaScript, que é como você usar async await para tudo, a gente já funcionava de uma forma assíncrona, mas, de novo, sem você nem perceber. Então, você chamava o método, ele ia responder assíncrono, mas você chamava ele normalmente... imagina o async await sem as keywords. Sem você colocar ali que aquele método é assíncrono, ou seja, parte-se do princípio que boa parte é assíncrono. Né? Exato. Então, a gente tinha essa solução que era parte, assim, fundamental do core do framework. E a gente vem trabalhando há mais de um ano na migração para a gente poder suportar, a gente, de novo, indo para o lado de suportar o ecossistema, a comunidade Node, suportar os padrões, e saindo um pouco ali de soluções que a gente teve que criar porque antes não existia. Então agora a gente está adotando as soluções que existem na comunidade porque é o que faz mais sentido, né? Então isso de solucionar tudo acabou deixando um pouco o Meteor fechado no ecossistema dele ali, enquanto ele poderia estar integrando com outras soluções. Então agora a gente está cada vez mais abrindo para o ecossistema, e essa é uma das partes que, com o lançamento do Meteor 3, a gente está hoje preso no Node 14, por causa dessa limitação, porque a partir do Node 16 saiu uma feature que não era mais compatível usar a forma que a gente tinha de assíncrono. E agora, removendo tudo isso, a gente está aí há mais de um ano trabalhando, a gente está para lançar o Meteor 3, já para rodar no Node 20, LTS e começar a acompanhar todas as releases. Você já começa a acompanhar. E hoje, por exemplo, para a comunidade apoiar o Meteor de alguma forma, como que é o open source, como que funciona, quais que são os caminhos para que as pessoas possam ajudar a Meteor a continuar sempre evoluindo? Eu diria que o primeiro passo é se conectar com a comunidade. A gente tem ali no nosso site todos os links, até para aprender, né? Tutoriais, tem o Academy, né? Tem o Academy ali, para a pessoa fazer cursos em vídeo e tudo mais, tudo gratuito. Então, ali ela começa a aprender sobre o framework. Aí a gente tem o fórum, que é um fórum da própria comunidade do Meteor. A gente tem um Slack também, da comunidade. E aí o próprio GitHub, para quem quer contribuir ativamente ou com documentação ou com código, é um framework open source que a gente incentiva muito a colaboração de pessoas da comunidade. Então, quem quiser começar a contribuir de fato com o open source, temos vários brasileiros ali no time, então é mais fácil criar esse contato, essa conexão. Então, e a gente costuma colocar lá alguns labels de Good First Issue. Então, quem quiser contribuir mesmo com código ou documentação, dá para filtrar esses labels. Eu ia perguntar como que é o pull request disso, né? Porque o pessoal vai lá, faz a contribuição, mas vocês devem ter alguma forma de filtrar o que realmente faz sentido ou não. Como que funciona isso? Sim, nosso time de Open Source faz uma triagem, que a gente faz, agora não sei se está semanal ou quinzenal, mas a gente tem esse período que a gente faz uma triagem, onde a gente coloca principalmente esses labels para identificar. Não, isso aqui é uma doc, não, isso aqui, vamos supor que é um bug. Não, está confirmado. Isso aqui é um fix. Realmente isso aqui, confirmei que esse bug está acontecendo, ou não, isso aqui é uma doc. Então tem essa triagem para ver se faz sentido, e aí se não faz, a pessoa já comenta ali, né,
o que você comentou aqui, né? Não é bem assim, é assim, então explica ali. Às vezes é só uma questão de explicação ali para a pessoa entender. Às vezes a pessoa não entendeu como que usa e entendeu de uma maneira errada. Então, nessa triagem é o processo que a gente vê o que faz sentido continuar e o que não faz sentido. E vocês mantêm uma versão, uma LTS da vida e uma versão onde o pessoal está trabalhando ali, onde está subindo as features para eles poderem testar, é mais ou menos assim? A gente costuma seguir o sem ver. Então, a gente sempre tem... Nem sempre a gente tem alpha, mas, por exemplo, agora no Meteor 3 a gente tem a versão alpha. Então, a gente tem a versão alpha, onde uma API pode mudar e quebrar tudo. Aí tem a versão beta, que é onde a gente já busca mais feedback, pede para as pessoas manter ali compatibilidade e tudo mais. E aí depois tem a release candidate, e aí vem a release oficial. Legal. Bom, então acho que a gente conseguiu falar bastante, né? Continua animado aqui pra gente ver na prática. Mas você acabou de falar da Release 3 e junto com mais de um ano de desenvolvimento, né? A gente sabe que refazer, tirar aí esses acoplamentos às vezes não são muito fáceis. O que vocês já estão mirando para que a Meteor esteja trabalhando ali? Quais são as metas estratégicas de 2024? O que vocês já estão pensando além do lançamento da Release 3? Após o lançamento da Release 3, a gente vai meio que... Eu considero que a gente está fazendo uma cirurgia no framework ali e quase que fazendo um transplante de pulmão para poder deixar ele compatível com o Node. E aí, após isso, a gente vai conseguir se integrar com o ecossistema de uma forma muito mais fácil. Então, por exemplo, algo que você tinha comentado ali do Vite. Qual que é a diferença ali de usar um Vite ou usar o Meteor? Na verdade, a gente funciona com o Vite também. Dá para usar o Vite também. Isso. Então, a gente já tem alguns plugins hoje, né, que até de contribuições, né, o Acreon, que é o do core team do Vue.js, ele que criou essa integração pra gente. E aí, a gente já funciona com o Vite, por exemplo, mas tem que dar muita volta para fazer funcionar. Então, a partir do momento que a gente lança ali o Meteor 3, a gente vai estar muito mais aberto a parar de resolver alguns problemas que a gente não precisa mais, a comunidade já resolveu. Então, por exemplo, adotar o Vite ali é algo que a gente está considerando bastante, porque vai melhorar muito o nosso tooling de front, sem a gente ter que ficar se preocupando, porque hoje a gente tem, o Meteor ele é uma ferramenta de build, ele tem um compilador, ele tem o Hot Module Replacement, então tudo é resolvido ali dentro. Tudo com vocês. Tudo com a gente. Então, a partir do momento que a gente consegue usar o que tem de bom que a comunidade está trazendo para a gente consegue ser muito mais produtivo em outras áreas, de criar pacotes e gerar uma produtividade maior, que é a nossa proposta, né? A gente quer que startups, por exemplo, coloquem no mercado o produto muito rápido. Sim. A gente tem integrações, por exemplo, eu quero criar um projeto, beleza, Meteor, JavaScript, React com Tailwind. É Meteor Create, nome do projeto, -- Tailwind. E ele já está configurado. Bem legal. Então, a gente tem um gerador de código que a gente fez tem pouco tempo, acho que ainda tem pouca gente usando, mas você consegue gerar as suas classes ali de domínio, consegue gerar os seus methods, com um comando você gera um CRUD, por exemplo. Então, a nossa missão vai ser, cada vez mais, criar ferramentas que deixem a produtividade maior ainda. Na época do Blaze, por exemplo, a gente é algo que eu quero muito reconstruir, que a própria parte de autenticação, a tela, era criada a partir do momento que você adicionava um pacote. Entendi. Então, você já tem ali os campos de login, de logout, esqueci senha. Você tem um pacote específico para autenticação, ele já cria ali, já puxa também o template ali, né? O componente em si, né? Trazendo aí para a linguagem do pessoal, traz o componente do front ali. Exato. Que legal, então, hein? A gente quer voltar a criar essas ferramentas para ficar mais produtivo ainda, ficar mais rápido ainda de entregar produtos em produção. E com relação à quantidade de pessoas utilizando, qual que é o plano para 2024 ali de vocês fazerem com que a comunidade conheça cada vez mais? A gente tem vários planos, inclusive a Tati, né, que está aí com a gente, entrou para ajudar a gente com a área de DevRel. E o nosso principal intuito é se envolver cada vez mais com a comunidade. De novo, o Meteor acabou por algum tempo se fechando com a própria comunidade que já usava, e a gente quer cada vez abrir mais isso e estar em contato com eventos, em palestras, patrocínios, universidade lá, o Academy que a gente vai refazer tudo com o Meteor 3, então tem treinamentos que a gente já vem programando de fazer, a gente está contratando um advocate agora, então a gente quer muito estar perto da comunidade, de eventos e criar bastante conteúdo, bastante exemplos para a galera conseguir enxergar, né, como eles podem ser produtivos com o Meteor.
Pô, bem legal. Eu vou querer fazer um treinamento pra Start aí de Meteor, porque pra galera Faz conhecer, todo né? Como a sentido. gente falou, né? No Academy ainda mais tem algumas pessoas que ainda tem uma barreira do inglês e tudo mais. De fazer um treinamento aqui em português, eu acho que pro pessoal ia ser bem legal. Faz todo Eu sentido. acho que gera muito valor pro pessoal pra gente trazer. E, cara, a gente vai realmente ver como que a gente pode aqui dentro do Brasil, com comunidade, com eventos, trazer, porque realmente faz muito sentido, até pra gente, né? Como Verzel aqui, como fábrica de software, né? A nossa missão é entregar o mais rápido possível. A gente não quer perder tempo fazendo bootstrap pro cliente. Tempo é Então, dinheiro. exatamente. Não, e quando você terceiriza esse preço pro cliente, né? Uma coisa que acontece é que o preço de software ainda não é muito barato, principalmente no Brasil, né? Sim. Então você fala assim, você chega pra uma pessoa que tem uma ideia muito legal, você fala assim, não, pra você tirar essa ideia é R$500 mil. E Você 6 meses. inviabiliza muito. A hora que você fala assim, pô, não que seja barato, mas R$100 mil e 2 meses a pessoa já fala, ok, dá pra E o Meet talvez ainda me organizar. tem alguns recursos de prototipação que fica mais rápido ainda você criar aplicativos. Então, esse é um que a gente está, por um tempo até passou a impressão errada do pessoal achar que o Meet é para protótipo. Não, ele tem alguns recursos para você prototipar que deixa o seu aplicativo inseguro, mas porque é para ser protótipo. Então, com esses pacotes dá ainda para você mostrar o programa, o aplicativo ali feito, rodando de verdade o código, mas, por exemplo, você consegue, adicionando um pacote que ele realmente chama insecure, nitidamente inseguro, você consegue, do client, fazer operações que vão refletir no banco de dados. Entendi. Então, tem várias coisas que ajudam com a prototipação, que ainda é mais rápido de você mostrar algo rodando para os clientes. Não, legal. E isso é uma coisa que, inclusive, o próprio Expo tinha essa questão, né? Ele tinha um pouco essa visão, né? De só rodar ali e aí tiveram que ir trabalhando. Então, é uma questão mesmo só de entender a documentação para utilizar. Isso. E vida pessoal, agora que você é papai recente, como é que mudou a rotina? Como é que tá todo o dia a dia? Você viaja muito? Como que tá o geral? O pessoal mudou bastante, né? Nos últimos meses. O Davi, meu filho, tem 5 meses, então, e eu e a Thay, nós somos de Goiânia, mas a gente mora hoje em Floripa, então a gente não tem família por perto ali para ajudar, então a gente acaba tendo que se virar nós dois mesmo. Então a vantagem é que pelo menos eu trabalho de casa, a Thay também trabalha de casa, então a gente vai revezando ali. Você sofre muito com time zone do time ser muito, ou boa parte do time é do Brasil? Tem boa parte no Brasil, mas a gente tenta ser assim que o máximo possível. Então, até semana passada... No daily, né? Até semana passada, fiz uma apresentação de como evoluir o nosso trabalho assíncrono. Então, em vez de eu marcar uma meeting, eu vou gravar um vídeo, vocês assistem, me dêem feedback e depois a gente, se precisar, a gente marca uma call. Mas tentar resolver tudo assíncrono. É uma questão de paradigma, né? Sim. Porque eu vejo que, assim, às vezes as pessoas, elas têm essa... Já sabe que tem a daily, então ela fala assim, não, eu vou deixar pra passar meu status na daily. Exato. E isso é nocivo de certa forma, porque às vezes a dúvida era 9 da manhã, a pessoa espera até às 5 da tarde pra fazer o status que ela podia ter resolvido às 9. E às vezes quem você queria falar na daily nem tá, e aí ficou pro outro dia. Então é melhor você comunicar, manda agora ali no Slack, manda o que você precisa, quando a pessoa vê, ela vai te responder. Então, e você tem uma rotininha agora com o Davi, como que é mais ou menos seus horários? Eu até, por causa do Davi, eu comecei a entrar mais cedo pra poder sair mais cedo. Então eu costumo começar umas 7 da manhã, e aí umas 4:30 eu já tô parando, porque eu tenho tempo pra ficar com ele e tem a rotina dele também, né? Então, assim, umas 5:30 eu que dou banho nele praticamente todo dia. Então, umas 5:30, 6 horas, já tem que estar pronto pra poder dar o banho nele, pra começar a rotina de ele poder dormir e tudo mais. E tudo mais. A parte de rotina com o filho, ela passa a ser bem importante, assim, então... As viagens mudaram um pouco, então. Agora foi a primeira viagem mais longe que a gente fez, né? Então a gente tinha ido para Curitiba, mas foi mais tranquilo, mais perto. E aí agora a gente fez uma viagem mais longe. Já passamos vários perrengues aqui. É bem diferente você estar com um filho, né? Você tem... Sim, com certeza muda a logística, né? Agora você entende por que mãe carrega 157 mochilas com o filho, né? A gente tá sempre com a mochila bem grande, e aí tem um bebê conforto ali para andar no carro, né? A gente tá andando de Uber e tudo mais. Então assim, a gente já tá até ficando bom, assim, ele tá no carrinho, aí minha esposa vai, a gente já tira ele do bebê conforto, já coloca o cinto. Fica treinado já. Abre o porta-mala, já coloca o carrinho lá e tudo. Então, a gente já tá pegando a prática, né? Mas foi a primeira viagem, então a gente ainda tá aprendendo ainda. E já tem planos de viagens internacionais aí daqui a um tempo? A gente tem para final do ano que vem, assim, a gente adora viajar, né? A gente já foi nômade, eu e minha esposa, então a gente adora viajar. Então, talvez a gente viaje antes, ainda não sabemos, mas a mais planejada é para a Bélgica, porque a gente tem parentes lá, a irmã da minha esposa e minha cunhada mora lá, e a gente quer passar o Natal lá, porque ela também teve bebê por agora. Então, pro Davi conhecer a priminha dele e tudo. Legal. Então, a gente tá planejando pro final do ano
fazer essa viagem para a Bélgica. Ah, legal. E aí, obviamente, a gente estava falando muito qual a diferença que você vê, até pra gente fechar um pouquinho esse assunto de viagem, como que foi experimentar todas essas culturas assim, Brasil, etc e tal, o que você gostaria de contar pra galera que foi experiências legais? Cara, foram muitas experiências legais, mas eu acho que uma das principais, até que eu trago para a empresa, e a gente tem muito brasileiro trabalhando com a gente, é que lá fora eu aprendi muito mais a viver e aproveitar a minha vida, valorizar meu tempo e minha família, do que só viver de trabalho. Então, aqui no Brasil eu tinha muita sensação... Esse workaholic é muito do brasileiro, né? Muito, muito mesmo. Então, assim, na Irlanda, ali onde eu trabalhei, por exemplo, um escritório normal no Brasil, né, pelo menos na minha época, digamos assim, deu 6 horas ou 5 horas, enfim, o horário de trabalho. A pessoa levantou e foi embora, todo mundo já... Pô, como assim, né? Tá desmotivado, o que tá acontecendo? O cara já tá indo embora. Então, lá... 5 horas eu encerrava o horário de trabalho. 5 e 5 não tinha mais ninguém. Um prédio assim de 300 pessoas, todo mundo já foi embora. Então, por exemplo, a gente usava ali Scrum e tinha as sprints e tudo mais. E a gente pegava o número de pontos e eu sempre tava na pilha ali de tipo, pô, mas a gente consegue pegar mais. E falava ali pro meu líder, tal, pô, vamos pegar mais, tal, não sei o que a gente consegue e tal. E ele, não. O capacity sempre era um pouquinho menos pra se tivesse algum problema entregar no prazo, né? Então, eles tinham ali o ritmo deles, a velocidade, eu sinto que assim, no Brasil, pegando esse exemplo do Scrum, a gente tá sempre querendo aumentar a capacity, sempre querendo entregar mais. Enquanto lá, a partir do momento que eles entenderam qual que é a nossa velocidade, essa velocidade de cruzeiro, né? Essa que a gente vai continuar, então... A gente fala que a carreira, né, às vezes, principalmente quem é jovem, acha que a carreira tem a ver com um tiro de 100 metros, né? Isso. Vou pegar e vou fazer meu melhor aqui, vou trabalhar 5 dias, vou virar a noite, etc e tal, depois a gente entende que é uma grande maratona, né? Se você não encontra e já era. Aí você perde a corrida de 200 metros. Exato. Bom, bem legal, Fred. Cara, obrigado primeiro, acho que eu tô aqui explodindo de conhecimento, esse do No Daily, uma série de coisas que a gente sofre aqui que realmente eu quero trazer pra dentro, inclusive depois eu quero entender um pouquinho mais de como que vocês trabalham nesse assim, porque é uma coisa que a gente sofre aqui. De novo, queria agradecer esse momento que você tá aí com o filho pequeno, vir aqui trocar ideia com a gente. Queria que você deixasse suas redes, queria que você deixasse um agradecimento pro pessoal e desse 2 mensagens, aqui a gente sempre fecha antes de codar com 2 mensagens. O que você daria de dica pros iniciantes? Então assim, né, o que faz sentido ali, que nem você já deu alguns exemplos bem legais de forma de estudo e tudo mais. E para quem tá procurando carreira internacional, acho que você é a melhor referência para isso, né? Eu acho que você também já contou um pouquinho isso, mas faz uma síntese aí do que você indicaria para eles. Bom, acho que a primeira dica para quem tá começando seria de não se desesperar, porque vai ser difícil no começo. Então, você tem que entender que existe um processo e que vai levar um tempo até as coisas se conectarem e você conseguir entender o que é algoritmo, como que eu uso isso. E também, até para quem está começando, eu diria para não se preocupar, eu diria que são 2 momentos, assim. Primeiro, não se preocupe com linguagens, escolhe uma e vai. Vai seja qual for. Seja qual for, não importa, não fica toda hora trocando de linguagens. Ah, não, é JavaScript, ah, não, é Java, ah, não, é Python. Cara, escolhe uma e vai. Vai chegar um momento que você pode ou continuar com ela, pô, gostei, legal, tô sendo produtivo, tô entendendo, tô aprendendo, então vou continuar com ela. Ou vai chegar um momento que você vai trocar. Sim. E é normal. Sim. Então, não pirar com linguagem. Temos 2 ex-javeiros aqui, né? 2 ex-javeiros que hoje só mexem com JavaScript. Exatamente. Quando eu codo, né? Exatamente. Então, essa é a dica aí para quem tá começando. E acho que carreira internacional, inglês é essencial, né? Então, a galera às vezes não entende ou não dá o devido valor, né, ao inglês. Então, tem que investir no inglês. E tem várias formas. Por exemplo, eu fui para lá fazer intercâmbio e acabei conseguindo desenrolar, né? Por sinal, essa dica que você deu do visto de estudante pro visto de trabalhador é bem legal, né? Sim. Então, é uma maneira legal da galera conseguir arranjar um emprego antes de, né, vai primeiro para estudo e depois arruma um emprego lá para conseguir o visto, né? E assim, eu tenho algo na minha vida assim que eu costumo fazer de, se tudo der errado, o que vai acontecer? Então, nesse caso ali do intercâmbio, cara, se tudo der errado, eu fui pra fora, fiz um intercâmbio, aprendi mais inglês e tudo mais e voltei pro Brasil. E tudo certo. Então, pensa ali qual que é o pior caso que pode acontecer e aí chega um momento que você tem que arriscar, né? Sim. Então, às vezes até pra vaga internacional de candidatar, a galera se trava. Eu ali com o meu inglês achando que não tinha suficiente. Às vezes só precisa de alguém falar, cara, vai, você dá conta, arrisca. Eu tive um aluno na FIAP recentemente que ele era doido pra trabalhar no mercado de games, programador, e que o sonho dele é trabalhar no mercado de games. Eu falei, e aí, você já se candidatou em alguma vaga? Ele, não. Por que não?
Ah, não, porque eu não vou passar. Você não sabe se você não tentar. Você não vai conseguir se você não tentar, né? Na Irlanda mesmo, eu encontrei com várias pessoas. E uma vez eu encontrei num pub lá com um cara e ele falou assim, nossa, que massa, você chegou, tem 2 meses, você já tá trabalhando e tal. Meu sonho é conseguir um emprego aqui. E eu, pô, e aí, como que tá, suas aplicações e tudo mais? Ah, não, ainda não me sinto pronto. Apliquei pra nenhuma. Como que você vai conquistar se não arriscar? Exatamente. Então, arriscar talvez seja aí a segunda dica aí pra quem quer a carreira internacional. Muito legal, cara. Gostei muito. Espero que você tenha gostado, cara. Conhecer sua história, conhecer tudo que vocês fizeram foi uma honra. Deixa suas redes sociais pro pessoal. Como que é fácil de te achar aí? Como que você prefere trocar ideia? fredmaia.dev. Tem todas as minhas redes lá. E Fred Maia Arantes é meu Twitter, Instagram e tudo mais. Você consegue me achar nesses perfis também. Gosto muito de ajudar, de dar dicas, de compartilhar um pouco do que eu sei. Então, às vezes eu posso demorar a responder, mas eu vou responder todo mundo, então pode entrar em contato. E para começar a estudar Meteor ainda hoje? Meteor.com/learn. Se entrar no site lá do Meteor.com, vai ter um menuzinho lá de learn. Eu diria que o melhor lugar hoje são os tutoriais. Assim, eu gosto muito de prática, então assim, cara, pega o tutorial, segue ali, ó, escolhe React, Vue, Svelte, o que você achar que é mais legal no front-end. E aí tem também o Academy lá, os nossos cursos em vídeo, que se você gosta mais do formato em vídeo, também tem essa opção. Então, você consegue, hoje ainda, começar a brincar de Meteor. Manda nos comentários aí, quem já fez o Learning ali, já fez um Hello World, manda pra gente que a gente vai compartilhar. Fred, mais uma vez, obrigado. Cara, foi uma honra aqui a gente conhecer toda a sua história, que a gente possa se ajudar, que eu possa realmente fazer com que mais pessoas conheçam a Meteor, que a gente brilhou os olhos aqui, eu sei que a gente vai usar bastante. Sempre que você puder, tiver disponibilidade, vem bater um papo, vamos já pegar as metas do ano que vem, o que a gente vai poder trocar ideia, tá bom? Com certeza, ano que vem vou estar bastante aqui em São Paulo, nos eventos, e a gente vai se esbarrar bastante. Estaremos juntos. Boa, galera, mais uma vez, obrigado. Se você curtiu, já fica por aí, dá um like, se inscreve... Todas essas coisas que você sabe. Se você ainda não segue também a gente no Instagram, então devaria.tech. Você tem também da StartBR, você tem do Coda Mais Fala, muitas redes sociais para você seguir. Aqui quem vos fala, Rafael Tomazelli, vai estar no Instagram aqui embaixo também se você quiser dar uma conferida. E já fica por aí que a gente vai voltar daqui a pouco para falar de código. Mais uma vez, obrigado, vejo vocês no próximo episódio e valeu! Olá, mundo, tudo bem com vocês? Como a gente falou, terminando o segundo episódio aqui do Coda Mais Fala, já botei o Fred aqui do meu lado pra gente mostrar. Se vocês estão vendo a nossa tela, vocês já estão vendo uma parada legal. A gente tá usando o Meteor pra fazer um sisteminha, né, de... como se fosse parecido com o Twitter, né, de você criar aqui uma mensagem, né, tipo, dar um olá mundo aqui. E vocês efetivamente ir persistindo isso. O mais legal do Meteor é que não é só a camada de front-end, né? Que se a gente fosse fazer isso era muito simples, né, Fred? Então... Inclusive o front-end ali, você usa mais React, Tailwind que a gente usou, né, em vez do Meteor. Né? Do que efetivamente usar o Meteor. Então o legal aqui é mostrar pra vocês que a gente tá fazendo uma aplicação full stack muito rápida, né? Não quero tomar o tempo de vocês, mas olha o resultado do que a gente vai fazer. Então bora lá. Sem mais delongas, vamos começar com o código. Primeira coisa, instalação. Então a gente já se armou aqui de todas as coisas para vocês. A primeira coisa é que nessa versão que a gente está do Meteor 2, ele só roda no Node 14 para baixo. Então você pega, né? Eu peguei a última versão ali, né? Se você for ver a 14.17. Então se você tiver com uma versão superior, ou você tem que instalar, ou você tem que fazer o recurso que normalmente as pessoas fazem, que é usar o NVM, né? Então aqui, se você usar o NVM, ele vai ter o NVM list, se eu não me engano, né? NVM list. Ele vai mostrar as versões que a gente tem e ele mostra a versão que está instalada. Então eu instalei a versão 14.17.3 e dei o use nela. Beleza? Então, primeiro pré-requisito, não adianta sentar com a versão do Node certo no Meteor 2. Depois disso, a gente tem a documentação. Então, ó, se vocês entrarem lá no Meteor.com, né, você tem o Learn, você vai ter uma série de coisas. Antes mesmo de você entrar no tutorial do React, você vai ter ali como você faz para instalar e para fazer algumas coisas. A primeira coisa é a versão como que você faz para instalar. Então, você tem o Install Meteor aqui e quais são os pré-requisitos. Inclusive, ele fala disso que a gente acabou de falar. Fala um pouquinho do sistema operacional, tá? E aí, na sequência, ele faz uma instalação padrão no global do Node. Então, npmi-g Meteor. Eu já fiz aqui, mas se eu fizesse de novo, mesma coisa, né? npmi-g
Meteor. Aqui vale um ponto, né, que a gente sofreu aqui, vale a gente fazer o disclaimer, que no Windows, pelo menos, a gente sabe que no Mac e no Linux ele funciona bem melhor, inclusive no Mac dá pra você dar o curl aqui, ele já instala até o Node se você não tiver com o Node na versão certa, né? Isso, não precisaria nem de instalar o Node antes. Exatamente. Então, assim, se você tiver no Windows, e a gente sabe que a maioria das pessoas programam no Windows, qual que é o disclaimer aqui? Pode ser que a primeira instalação dê problema que nem o nosso. Duas coisas. Eu, Rafa, tenho mania de usar o Git Bash, né? E o Git Bash, ele tem ali a ideia de rodar como se fosse o kernel do Linux, e às vezes dá alguns problemas. Então a primeira coisa que a gente fez foi que ao invés de usar o Git Bash, a gente usou o Git CMD. Aí funcionou. A segunda coisa é que se der problema na instalação, no nosso caso aqui, né, dentro lá da pasta do Node, ele criou aqui, acho que foi na pasta, aqui ó, ele cria esses 3 arquivos aqui da instalação aqui dentro da versão do Node. No nosso caso, quando for instalar a segunda vez, ele deu um probleminha de permissão, então pode ser que dê no de vocês. Basta vir aqui e desinstalar para ele fazer a instalação completa. A hora que a gente fez isso, instalação completa, npm-g, 100%. Beleza. Então, partindo do princípio que você já tem o Meteor instalado e o Node no 14, agora é mãos à obra direto, né? A gente também teve que instalar a variável de ambiente, né? Verdade. Boa. Pode ser que no seu Windows alguma coisa não apareça a variável de ambiente por qualquer coisa que, né, que aconteça. Então, assim, você vai entrar aqui no menu variáveis de ambiente, você vai ver aqui em editar variáveis de ambiente, e você vai ter uma variável que chama path, que é onde fica todas as linhas de comandos principais. Você vem em editar, e no finalzinho dela, a gente adicionou essa versão do Node aqui do Meteor, tá vendo? Então, só depois que a gente adicionou isso, foi que a linha de comando Meteor funcionou. Então, se você, por um acaso, digitar Meteor, e ele falar assim, opa, não tá funcionando, não tá instalado, é porque faltou a linha de comando. Certo? Pode ver que aqui já está aparecendo aqui o help, etc e tal. Certo. Isso quer dizer que temos Meteor instalado, linha de comando, versão do Node, 100% agora mãos à obra, né? Isso aí. Dito isso, peguem uma pastinha onde você tem preferência e aí a gente vai criar o nosso projeto. Então eu, como sou o cara prolixo, eu já criei uma pasta aqui dentro dos meus projetos Gits, Meteor, e aí dentro dela a gente vai fazer a linha de comando. Então você vai falar assim, tá bom, Rafa, como que a gente começa, né? Então a gente vai dar Meteor Create, até que é normal, e aí depois na sequência a gente vai dar o nome do nosso projeto. Então a gente vai criar um projeto aqui, por exemplo, que a gente vai chamar de Threads, tá? Esse é o nome do projeto que você quer chamar. E aí depois, se você voltar na documentação do Meteor, você vai ter uma série de command lines. Então aqui que vem a mágica do Meteor. Então se você quiser usar Blaze, se você quiser o Chakra UI, se você quiser usar Minimal, Prototype, React, qualquer uma das frameworks, né, que você quer utilizar ali, as bibliotecas, você só passa a função. Então eu quero usar em Vue, menos Vue. Por padrão, ele é em React, tô certo? Isso, exato. Então, se você quiser, por padrão, React, entre outras coisas. Então, o que a gente vai fazer aqui na nossa linha de comando? Então, agora a gente vai fazer aqui. Até aqui já tá certo, já tá com React. A gente quer adicionar um Tailwind aqui, porque o pessoal gosta de Tailwind. Então, vamos criar o nosso projetinho aqui. Ele vai preparar. Tudo certinho. Depois que ele preparar, a gente vai executar. Vocês vão perceber que é um pouquinho diferente do projeto que a gente está executando ali. Ele tem algumas diferenças e a gente já vai explicar para vocês. Vou até parar outro projeto que a gente estava rodando aqui para vocês sacarem toda a diferença. Aí ele nessa instalação ele vai já baixar todos os pacotes, já vai instalar tudo que o Meteor precisa, já vai instalar o React, o Tailwind, já vai criar a estrutura de diretórios, né? A gente tem alguns templates que ele basicamente clona esse template e gera um projetinho padrão ali pra gente. Uma coisa que eu achei muito legal, que o Fred estava me contando, né, que, por exemplo, quem está acostumado a trabalhar com MongoDB, geralmente a gente tem que ter o server instalado aqui para conseguir fazer a conexão, que ele já embeda isso. Então, na hora que a gente fez a instalação, ele já instalou o MongoDB, eu não precisei fazer a conexão. Isso é muito maneiro, né? Ele traz o MongoDB embutido, então você não precisa gastar tempo com setup, né? Muito legal. No Linux ali também, com curl, nem o Node você precisaria. Então essa é a proposta, né? Realmente trazer uma facilidade de produtividade até no setup ali de instalação. Então percebam que ele criou a pastinha pra gente, agora a gente vai só executar. Então vou abrir o VS Code aqui numa aba nova, né? Pra gente até utilizar aqui, vou criar um window novo. Vou subir esse código para vocês lá no final do GitHub, tá? Então, sem crise. E aí agora a gente vai acessar a pastinha que a gente acabou de puxar. Então aqui, ó, projetos Git, dentro do projetos Git Meteor, e aí o nosso threads que a gente acabou de criar. Vou selecionar, ele vai trazer aqui, e aí vale um disclaimer de como que funciona ali a arquitetura no geral. Você quer passar um geral? Quer explicar as pastinhas aqui? Vamos lá. Pessoal, deixa eu dar um zoom aqui pro pessoal, que talvez eles achem pequeno. Pronto. Se você quiser abrir o package.json, é ali que a gente define quais são os arquivos iniciais, né? Que o Meteor vai rodar como quando ele iniciar. Como um projeto JS, né? Tá tudo no package.json. Exatamente. Então ali, quando ele startar o servidor, ele vai procurar pelo server main.js, e quando você abrir o browser ali que ele vai startar o client, ele vai procurar pelo client main.jsx.
Então, olha aqui que legal. Vamos rodar só para vocês verem na prática acontecendo. Então, vou abrir o terminal aqui, vou rodar Meteor agora. Aqui o comando é só rodar ele, certo? Porque ele já entende que essa pasta é um projeto, então ele já vai fazer todas as coisinhas ali. E se você quiser mudar essa estrutura de diretórios, você pode ficar livre para mudar só também. Só referência, né? Basta mudar ali no package.json e tudo certo, e pode estruturar da forma que você quiser as pastas. Então vamos lá, ó, vou abrir aqui enquanto ele tá buildando, né? Vou deixar o outro projetinho de exemplo só pra gente sacar quais são as diferenças, tá? Ele tá fazendo todo o build aqui. Ele tem, por exemplo, não sei se você viu que ele apareceu Web Browser Legacy. Então, até a questão de criar um JavaScript otimizado para browsers legados e browsers mais modernos. Da vida. Ele já cuida de tudo. Então, olha aqui que legal. Ele startou já, né, HMR Server, o MongoDB e a aplicação. Então, você vê que ele já fez bastante coisa. E olha aqui que legal. Vocês vão ver que o layout é meio parecido, né? Eu tava falando com o Fred, a ideia aqui é mostrar para vocês o quão fácil é desenvolver. E aí, React, Tailwind, essas coisas, a gente não vai perder muito tempo, porque realmente não é o que a gente quer. Certo? Então, olha aqui, ele criou já a nossa telinha, mas ele vai criar muito mais que isso. Se vocês olharem no código, olha o que a gente tem primeiro, né? Como ele falou, as duas classes principais ali, né, que são as classes de entrada, elas estão aqui, Client Main.jsx e Server Main.js. Então, vamos começar olhando o server aqui, né? Vocês vão ver que vocês têm várias classes aqui, né? Aqui vocês já subentendem que é arquivos de teste, né? Aqui, as dependências do Node, então não vamos entrar muito nos poréns. Vamos começar olhando o nosso Main.js. Olha o que ele faz aqui, que bacana, ó. Ele tem, primeiro, uma referência para uma API, que a gente já vai criar a nossa aqui. Então, ele importa uma API qualquer que a gente criou. Criou uma funçãozinha que insere esses links, caso a gente queira. E depois, na sequência, tem uma coisa muito legal, que assim, quem está acostumado a trabalhar com TypeORM, né, quem está acostumado a trabalhar com banco de dados, muitas das vezes precisa preencher alguns valores defaults nas collections ou no própria tabela, né? A partir do Meteor Startup, quer dizer que toda vez que ele subir o servidor a primeira vez, ele vai checar se esses dados estão criados e se não tiver, ele cria. Então, olha que legal, ele checa se a collection tiver vazia, quer dizer que não tem dados. Ele vai lá e insere esses dados, inclusive usando a função que ele definiu aqui em cima. Exato. Então aqui ele está inserindo justamente aqueles 4 campos que vocês estão vendo aqui embaixo, ó, tá vendo? Esses 4 campos ele está inserindo lá no MongoDB já no nascimento. Muito louco isso, né? Já começa com dados, já começa criando. E aqui, como o Fred falou no podcast, a grande sacada do Meteor tá usando aquele conceito de arquitetura de pub-sub, né? Que nem o PubNub, etc e tal. Então aqui ele já tá criando um publish para você ficar escutando de uma collection aqui, de um link qualquer, né? Na verdade, com uma referência. E dentro desse cara, ele devolve a lista da tabela. Ou seja, lá no seu front, ao invés de você ficar dando get, etc e tal, na verdade você fica escutando. Quando alguém alterar, todo mundo já fica sabendo. Isso aqui é uma arquitetura bem avançada, por sinal, para você ter uma otimização ali de performance, né, Fred? Exatamente. A gente fica escutando o MongoDB. Então, a partir do momento que essa collection foi alterada, a gente vai notificar o cliente que houve uma alteração. E aí você pode renderizar novamente, pode fazer o que você quiser ali no cliente para poder reagir, né, a essa mudança. Boa. Pra gente fechar o back-end aqui, só pra eu passar rapidinho, eu vou mostrar como que ficou a API, né? Vocês vão ver que aqui dentro dos imports, ó, ele tá chamando imports API links. Então, dentro dos imports é onde fica por padrão os seus componentes mesmo, né? As suas APIs, as suas UIs ali, os seus componentes do React. Ele divide isso de 2 formas, API e UI, meio que subentendido, né? Aqui fica no back, aqui fica no front. E aí vocês vão ver que aqui dentro dos links, olha que legal, isso eu achei muito maneiro. Você simplesmente tem a referência do Mongo do Meteor, e ele simplesmente cria a collection com o nome que você fez. E é a partir desse link collection que lá no main aqui, ó, ele tá puxando para fazer qualquer coisa, seja um insert async, um find, entre outras coisas. Olha que legal. Então aqui a gente já tem a referência do back-end, por incrível que pareça, só isso. Vocês precisam mexer no main.js e criar a sua API. Vamos entender um pouquinho o front antes da gente codar aqui, tá? Front segue a mesma linha, então a gente começa pelo client, certo? Dentro do client aqui ele tem, obviamente, né, partindo de um SPA, ele tem um main HTML ali para fazer o insert, mas a grande sacada aqui, ele tem um render de um app que não muda muita coisa além de um React que a gente já tá acostumado. React, né? Padrão. React padrão, a única coisa é que ao invés de ele estar usando aquele do React DOM, ele tá usando o Meteor aqui. Ele até usa do React DOM mesmo, ele é o render, tá vendo? Ele tá importando do React DOM. Ele usa o render aqui, só que por trás ele tá encapsulado no startup do Meteor. Isso, no startup do Meteor, exatamente. Então aqui a gente tem a chamada e pode ver que aqui ele já chama dentro lá daqueles imports que a gente falou, a parte de UI. Então a gente vem aqui, dentro dos imports, parte de UI, a gente tem 3 componentes. Primeiro componente, um componente padrão, que pura e simplesmente chama outros 2 componentes, um hello e um info. O hello é onde tem ali algumas coisas que a gente está usando, então welcome to Meteor, o botãozinho ali que a gente está fazendo do increment e assim sucessivamente. E o info
tem algumas coisas bem legais aqui, mas a gente vai fazer um do zero para não complicar demais aqui. Então, ó, o que a gente fez aqui, né? Se você pegar aqui no info, uma das coisas legais que eu expliquei lá no back-end é essa questão do use subscribe, que é onde ele tá fazendo, né, o subscribe do PubNub ali, né, do PubSub ali, né? E aqui onde a gente tá puxando realmente os dados lá do back-end. Se vocês prestarem atenção, ó, ele tá chamando a referência mesmo do código, né? Porque a gente publicou realmente esse cara aqui. Então, ó, como ele fez a conexão, e vocês devem estar se assustando agora, né? Porque a galera tá acostumada com uma requisição HTTP aqui, né? Mas a gente garante que isso aqui funciona e que tá super seguro, inclusive num protocolo que não é padrão. Então é muito mais difícil, inclusive, de rastrear, né? Não falei besteira não, né? Não, tá certo. Então, olha aqui, a gente tem os dois componentes. Então, se vocês prestarem atenção, o código tá parecido, mas não tá perfeito. Então agora o que a gente vai fazer? A gente, para chegar naquele modelo que a gente estava mostrando para vocês, agora a gente vai começar a codar. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, a gente vai mudar um pouquinho desse cara. A gente vai trazer agora um conceito aqui para trazer um text area, e quando clicar, ao invés de fazer essa mudança de estado aqui, a gente já vai mandar para o banco. Só que aí, como é que a gente vai mandar para o banco sem efetivamente começar o back-end? Então eu não sei, eu geralmente costumo começar pelo back-end. Então eu acho que aqui faz mais sentido até pra galera entender. O que você acha? Acho que faz sentido. Vamos começar pela collection e pelo method. Então a gente vai seguir algo muito parecido com o que a gente tem aqui, ó. Então, ó, se vocês prestarem atenção, a gente tem aqui já, né, a criação, e a gente vai fazer algo muito parecido. Então eu vou vir dentro da API, vou criar um arquivo novo aqui, e aqui vai ser os nossos threads. .js. Dentro dele a gente vai importar from Meteor Mongo. Meteor traço Mongo. Às vezes ele não vai aparecer de primeira, tá? Não tem importância. Ó. Tem um plugin do VS Code também pro Meteor que ele vai ajudar com os autocompletes, né? A gente não instalou então, ó, aqui ele já achou o Mongo pra gente. Depois a gente vai criar uma collection, tá vendo? Ó, default, dando uma nova collection. Então a gente vai vir aqui, export, default, threads, collection. Ou seja, essa é a tabela que a gente está fazendo, né? Para quem a gente está acostumado. A gente vai dar um mongo.collection e vai dar um nome para essa tabela. Então eu vou chamar ela de threads. Ali acho que é export const, não? Vamos conferir. Deixa eu ver. Isso. Então ele põe nominal, não faz exportação default, né? Boa. Então aqui a gente faz a exportação nominal, né? Para poder ter a tabela. Por incrível que pareça, isso já é o suficiente para ele criar a tabela. Então agora a gente já tem a tabela pronta. Só que a gente não tem métodos, então a gente precisa criar dois acessos para esses métodos, tá? Um deles a gente não vai fazer muita volta, tá? Então a primeira coisa a gente vai fazer aqui no próprio arquivo, tá? Então a gente vai criar uma function aqui, né? Function insert thread, que recebe um texto, certo? Exato. Então a gente vai receber um texto, e dado um texto, a gente vai inserir isso. A primeira coisa aqui, a gente vai usar o check. Então a gente vai usar uma outra coisa bem legal que o Meteor tem, que é de fazer a validação ali, né? Isso, ele já tem um validador embutido que você pode checar se então você está recebendo vai pegar o check aqui. O tipo que você espera, né? A função chama check mesmo, né? Isso. Então ele vai dar um check aqui, passando texto e true, né? Se eu não me engano. É string, né? É texto e true assim mesmo? Não lembro. Não, string. Text e string. Você tá checando se o tipo é uma string. Eu tenho que dizer qual que é o type que você tá aqui. recebendo isso. Então aqui eu passo o type, pronto. Então eu faço esse check, certo? E depois na sequência basta eu fazer o insert aqui. Aqui é legal a gente já fazer aquele async, né? Que nem a gente postou pra eles, né? Então vamos começar aqui com async, certo? Então aí a gente vem aqui, dá um await. Agora a gente vai pegar a collection, vai dar um insert async. Isso. E aí a gente vai passar aqui dentro os dados, né? O que a gente vai passar aqui? O text. E a gente pode passar um new data aqui, né? New date aqui, certo? Aqui eu acho que tem que criar um campo, né? Date, dois pontos, new date. Pode ser... Só pra gente ter o campo ali ordenado. Então, beleza. Então, agora a gente já fez a função que insert, só que a gente ainda não tá usando, né? Não tá expondo isso. Então, agora o nosso próximo passo é expor, né? Então, a gente vai pegar do Meteor aqui, que não tá importado. Deixa eu já importar ele. Esse é na raiz, né? É Meteor. Meteor. Tô digitando tudo na mão pra decorar aqui. Pronto. Então é daqui, eu vou pegar o Meteor e é methods, né? Isso. Aí aqui a gente vai estar registrando essa função para ela ser um método RPC para ficar disponível para o cliente poder chamar ele. Ou seja, aqui a gente fez a camada do back-end para que o front possa chamar esse insert thread para fazer a inserção. Por incrível que pareça,
é só isso de back-end. A última coisa que falta pra gente de back, lembra que a gente falou do conceito de pub/sub? Então o que a gente vai fazer agora? Que inclusive a gente pode deletar o links agora, né? Que a gente não vai usar mais. Então olha aqui, ó. A gente vai deletar a referência do links, que agora a gente não precisa mais dele. A gente vai tirar todo esse insert vazio aqui, que a gente não precisa mais. E agora, ó, se vocês prestarem atenção, tem as publicações. O que a gente vai publicar agora não vai ser mais os links, vai ser as threads. Então aqui, ao invés da gente importar, que nem a gente estava chamando link collection, agora a gente vai importar este cara aqui, que é o nosso thread collection, tá vendo? Agora ele vai fazer o auto-import aqui pra gente. Exato. Então a gente deixou disponível pro nosso pub/sub a lista de threads aqui. Então, de back-end, por incrível que pareça, é só isso. Aqui a gente deixa disponível para ele ficar escutando e aqui a gente cria a lista de métodos que são importantes pra gente. Done. Por incrível que pareça, de back-end, 2 coisinhas. Vou deletar esses links aqui para não confundir a gente demais. E agora a gente vai passar para a camada de front. Então vamos começar a camada de front agora acessando as coisas que a gente precisa. Primeira coisa, vocês vão ver que no nosso info ele vai dar uma reclamadinha, né? Porque ele tá batendo ali na page links, tá vendo? Ó? A gente não vai usar esse cara mais, a gente vai deixar ele só como referência pra gente não sofrer tanto, tá? Então, ó, eu vou até copiar ele aqui. Eu vou deixar ele aqui quietinho, eu só vou tirar a referência dele para não ficar com erro, senão a gente vai ficar com erro aqui infinito. Deixa eu só comentar aqui. Pronto. Pode criar um componente novo, né? A gente vai criar um componentinho novo puxando desse, só que efetivamente a gente vai primeiro fazer o insert. Eu acho que o insert é legal, porque a hora quando a gente for fazer a listagem já vai estar com dados. Então, ó, começando pelo nosso hello aqui, vamos dar uma olhada nele agora pra gente fufar um pouco mais. Aqui o hello, ele tá começando com um state baseado no nosso contador. E isso não é importante pra gente. Na verdade, o que a gente vai fazer agora vai ser um texto, certo? Então a gente vai criar um texto aqui que vai ser o que a gente vai salvar como thread, certo? Aqui, o nosso método de increment é aqui onde a gente já pode começar a brincar, porque aqui é onde a gente vai efetivamente fazer o nosso insert, né? Então agora a gente pode já chamar aquele método lá, ó, a gente pode usar o meter, a gente vai importar ele aqui, deixa eu, só para não perder tempo aqui, vou importar ele. Às vezes ele não vem direto, então eu importo aqui, certo? E aí com o meter na mão agora a gente tem o call, né? Isso, é o call async. Isso, porque já que a gente já fez direitinho. E quem que a gente vai chamar aqui? Aquele cara que a gente acabou de definir ali na nossa page threads, né? Ó. Insert thread. Então este é o cara que a gente quer. E quem que a gente vai passar para ele como referência? Text. Vamos deixar esse cara agora com async aqui, né? Pra gente poder dar o await. E por último, depois que a gente limpou, eu já vou dar um set text aqui para deixar vazio depois pro input fazer de novo, certo? Então olha aqui, a gente fez agora primeiro um state do próprio React, aqui nenhuma novidade, e a gente criou um métodozinho de insert, que aí sim ele chama o meter para que por trás ele faça ali a chamada para o back-end. Então é aqui onde a gente está chamando o método que a gente definiu aqui, né? Se vocês prestarem atenção, a gente definiu o método aqui, e ele está sendo chamado aqui. Exato. E até comentei, né, que a gente tem pacotes da comunidade, que em breve alguns desses a gente vai levar para o core, porque a gente pode fazer isso de uma forma tipada. Um pouco então, mais, eu né? consigo importar essa função ali no meu client. Ela já vira uma function para eu chamar aqui direto. E aí eu já tenho o tipo, já sei que é uma string que eu preciso passar, então fica mais legal ainda. Não, já dá para usar com os pacotes da comunidade. Já tá né? ágil, imagina mais otimizado assim, vai ficar muito legal. Então agora que a gente já tem o método de insert, agora é só a gente brincar um pouquinho. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui, né, a gente vai ter a imagem, vai ter a div aqui certinho, certo? Antes mesmo de eu chamar aqui esse P aqui que a gente tá chamando, eu vou agora colocar um H2, só pra gente passar a informação, né? Faça um comentário. E aí eu vou tirar essa div aqui que mostra a quantidade de state, certo? Se eu salvar aqui, vocês já vão ver que a gente vai ter uma mudancinha. Deixa eu ver se eu não quebrei nada. Deve estar com algum import quebrado. Vamos lá. Já bati o olho aqui. Aqui, ó. API links. Talvez lá no server main.js. Deve estar, com certeza. A gente não tirou aqui? Não, aqui tá certo. Tá. Então no client, talvez. No client também, no main também não deve ter. Não. No info, a gente ainda tá usando o info? Não, eu otimizei ele aqui. Eu, pelo menos não tô chamando mais ele no app, ó. Vou até tirar aqui import aqui dele. Pode ser que seja isso. Vamos ver se tem mais algum lugar aqui que ele tá reclamando. Ó, increment. Não, beleza. Agora esse aqui é isso mesmo, porque isso aqui a gente começou a fazer e salvou no meio do caminho. Então olha aqui, vamos pegar o insert aqui, né? Trocar o increment ali onde que ele tá reclamando, certo? Só pra gente deixar quietinho. Vamos ver se agora já foi. Ó, agora sim. Então olha ali. Já tá aparecendo pra gente, faça um comentário, certo? Agora na sequência, embaixo desse comentário, a gente vai colocar um text area. Esse text area, o mais importante aqui, só pra gente seguir a linha, né, do Twitter. Vamos deixar aqui com maxlength de 255, certo?
E na sequência a gente vai colocar o botão. Então a gente vai trazer esse botão aqui para cima só para ele seguir a mesma estrutura aqui do layout que a gente está utilizando. Então, ó, linha a linha. Aqui, em vez de clique me, é fazer comentário. Certo? E aí vocês vão perceber que o text area não ficou dos mais bonitos, né? Não tá aqui muito legal, né? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai lá no nosso Tailwind lá, ó, a gente pegou a documentação do Tailwind. Eu peguei aqui como eu falei para vocês, né? Não vou focar em CSS. Peguei um CSS aqui do próprio Tailwind aqui com relação ao ele é text area. do Flowbyte, na verdade, né? Que é uma biblioteca de componentes baseada no Tailwind. Então, ó, joguei aqui, vocês já vão ver que agora... Ficou bonitinho. Beleza, temos um input aqui minimamente apresentável, certo? Só pra gente fechar, o nosso botão tá muito encostado, vou colocar uma margem top aqui, né, no nosso botão. Só para ele descolar. Então, olha aqui. A gente tem agora já o input, que vai fazer o nosso comentário, certo? O nosso Olá Mundo aqui, certo? Deixa eu até tirar esse zoom aqui, porque tá pequenininho para vocês. Pronto. Então, até aqui tá tudo certo. Se a gente chamar aqui, por incrível que pareça, ó, já vai funcionar. Só não fez a limpeza aqui, né? Ó. Então, ó, a gente ainda não tá... Ó, fez, chamou ali. Vamos ver se já tá tudo certo. Só que a questão é que a gente não tá nem efetivamente executando o setText aqui, né? Se a gente for parar para ver, a gente não colocou, né? Por que ele tá fazendo isso? Porque a gente não colocou aqui no text area o value, né? Então, olha aqui, ó. Vamos colocar agora aqui o text e aqui o onChange. Agora a gente vai colocar o input linkado com o nosso state ali, né? Então a gente vai pegar o evento, partindo de um evento, a gente vai dar um sectText e agora sim, a gente vai dar e.target.value. Beleza. Então agora sim, certo? Vamos recarregar a página. Vamos dar um outro teste. Clicou. A gente já sabe que está salvando no back-end. Por incrível que pareça, boa parte do que a gente precisava fazer já está feito. A gente só não está exibindo. Então agora vamos fazer o segundo componente, que é o componente que lista, né, Fred? Exato. Então agora o que a gente vai fazer? Para finalizar aqui, né? A gente fez aquele outro componente que era o componente do info. Cadê ele aqui? Então, ó, vou pegar esse info, vou duplicar ele, certo? Só para a gente não ficar digitando CSS de novo, né? Vou chamar ele aqui. Percebam que eu vou tirar todas as referências que a gente não precisa. Então, o que a gente não precisa? A gente precisa desse import, desse find class aqui, a gente não precisa. Toda essa definição aqui dele, né? De cores, etc e tal, não precisa. A primeira coisa que a gente precisa, sim, a gente precisa do subscribe para a gente ficar ouvindo, né? Só que agora, ao invés da gente ficar ouvindo links, a gente vai ficar ouvindo threads, certo? Exato. Depois, aqui é onde ele realmente bate para puxar os dados. A gente não vai puxar o link, né? A gente quer o threads collection. A gente vai importar ele aqui, certo? Para ter o dado. Depois disso, a gente pode tirar esse map aqui, porque isso aqui foi só para fazer uma transformação. A gente pode tirar todos esses actions aqui. E aí a gente foca agora efetivamente no nosso render. Então agora que a gente já tem o sload, o data aqui, a gente consegue fazer a nossa exibição. Então eu vou pegar do data, ao invés do actions que nem ele estava. A gente vai ter aqui um threads, não, vou chamar de thread no singular, e aqui o ID. Para que a gente não tenha problema do React reclamando, né, do que aqui, a gente vai passar o ID do Mongo ali por trás, para a gente saber o que está acontecendo. E agora a gente vai deixar os class, né, aqui tem uma série de regras de negócio, né, que a gente não precisa. A gente vai simplesmente chamar aqui diretão as classes aqui, porque a classe vai ser estática. Então, ó, primeira classe aqui, segunda classe aqui, mesma coisa, vamos deletar todo o resto. Vou deixar só isso aqui. E aí agora, ao invés do action.icon, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai chamar o texto. Thread.text. Essa parte aqui de baixo, a segunda parte do processo aqui do div dentro do H3, a gente não precisa. E se a gente salvar agora, vamos importar agora no nosso app aqui, né? Então, onde ele estava importando para esse cara, a gente vai chamar o threads. Acho que ele não vai chamar de primeiro. Mas Acho que ele não vai importar, vou ter que fazer assim. Shift para baixo. Vou importar o threads aqui. Pronto. E aí o arquivo... Opa, acho que no threads eu não renomeei ele, por sinal. Isso é importante, ó. Continua como info. Vou chamar ele de threads para ter o mesmo nome do componente. Volto aqui. Importo ele. E agora sim, a gente vem aqui. Chama. Vamos ver se a gente fez direitinho.
Ah, e aí? Mandam bem? Mandou bem. Boa. Então olha aqui que legal. A gente fez um bootstrap aqui com o Meteor, onde a gente fez salvar no back-end, né? A gente fez todo o processo de camada de back-end, todo o processo de camada do front, inclusive persistindo os dados. E a gente não levou o quê? 20 minutos? Aí, o mais legal é que eu expliquei pra você em poucos minutos e depois você tocou sozinho aqui, eu não sei fazer nada. Você se lascou, agora eu já vou botar isso aqui na version amanhã já. Vamos comentar isso aqui só pra galera sentir ali como que vai fazer. Então aqui, eu vou entrar agora dentro do projetinho, certo? Threads. Deixa eu ver se tá certo. Ah, eu já tô até no projeto. Vou dar um git init aqui. Ele por padrão já cria ou não? Ele tem... E vou abrir aqui o nosso git desktop, só pra gente subir no git da Devaria. Então, ó, já dei o git init, vou subir isso pra vocês lá pra ficar acessível. Então vou vir aqui, adicionar um repositório local, vou achar essa pastinha que a gente estava mexendo, projetos git, Meteor, threads, vou adicionar, fazer o primeiro commit, então, initial, ficou. E vou publicar isso na Devaria. Então, quem quiser, é Devaria-oficial. Vou colocar no organization aqui, ó, Devaria-oficial, e vai ficar lá. E aí eu vou colocar aqui como Meteor sample threads. Só para ficar certinho. Beleza? Então, ó, vou publicar aqui para vocês. Quem quiser puxar esse código para algum exemplo, github.com/devariaoficial, tá ali embaixo pra gente. Vocês vão ver que já vai estar disponível para vocês, ó, hein? Tamo brabo, hein? Top. Só faltou o deploy. É isso aí. Ah, a gente pode fazer um próximo vídeo, hein? Mostrando como funciona, hein? É? No Meteor Cloud, hein? Seria é que a gente tem que criar conta ainda, mas seria basicamente um Meteor deploy. E pronto. Muito legal, hein? Vamos fazer esse próximo vídeo, hein? Beleza, galera? Então, finalizamos agora o nosso Coda Mais Fala com mãos à obra. Mostrei pra vocês o quão incrível o Meteor é. Espero que vocês tenham gostado. Eu amei, já vou sair daqui usando. E, mais uma vez, quem quiser segue o Fred aí ou segue no GitHub que vocês vão ver que ele manda bem pra caramba em vários códigos, beleza? Manda um salve aí pra galera. Valeu, galera. Só entrar em contato aí, qualquer dúvida de Meteor que a gente tá junto. Valeu, gente. Tamo junto. Até mais.